Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele que hoje reparamos é uma espécie de boneco Falcon, Érico Pérez de Oliveira. Essa barba, muito boneco Falcon dos anos 80. Não, eu acho que realmente a barba talvez, precisamos caprichar no físico agora, né? É, o boneco Falcon, né? Era bem atlético. Não, realmente. Talvez até a articulação eu tenha, assim, sabe? Mas o físico eu acho que falta um pouquinho. Vamos providenciar aquela cicatriz, né? O Falcon tinha uma cicatriz, assim, uns 10 centímetros na bochecha. Vou deixar a cicatriz Tudo bem? quieta. Podemos providenciar? Como é que podemos... vamos organizar isso aí. Fazer só um cortezinho. Tem estilete aí, vamos. Não, você era muito bom de maquiagem, né? Para providenciar cicatrizes. Eu era muito bom de maquiagem mesmo, para evitar a educação física. Ele providenciou uma cicatriz na mão para evitar a aula de educação física. É que sempre me colocavam no gol, né? Feita a caneta. E convenceu. Eu convenci o professor que não, hoje não vai dar para jogar. Eu acho, Érico Pérez, que você podia ter tentado a carreira talvez de tatuador, né? Poderia, né? Acho que faltou incentivo dos meus pais aí nesse sentido. Pode ser. Abrir essa porta para você, essa parte artística, né? Eles não incentivaram muito, não. Mas vamos ao nosso convidado? Vamos ao nosso convidado. Nosso convidado é nascido na Paraíba, criado no Paraná, formado no Rio Grande do Sul e dá aulas e espalha conhecimento pelo Brasil inteiro. Ele é formado em Biologia, nasceu na Paraíba em Patos em 1985, trabalhou na videolocadora da mãe, deu aula em colégios e cursinhos por toda a região, inclusive em Chapecó. Também é um empreendedor, foi um empreendedor em dado momento da vida do setor de cursinhos. E atualmente ele é um youtuber com centenas de milhares de seguidores. Estamos falando do filho da Leda e do Evandro, esposo da Camila, professor Guilherme Goulart. Olá! Seja bem-vindo, professor. Enorme. Muito prazer, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Depois de horas esperando a solução de problemas técnicos, né? Tivemos problemas técnicos hoje, né? Pedimos desculpa ao professor aí, que realmente estamos começando um pouco atrasado hoje aí, né? Mas, enfim. Mas tudo vai dar certo. Não, tudo vai dar certo porque nós temos aqui a Duduzeira, né? Ele... O Dudu Nobre, sua paciência na resolução de problemas. E realmente ele chegou a um bom desfecho aí, tudo funcionando. Tudo funcionando. Tudo bem agora. Tudo certo. Muito bem, vamos colocar o nosso convidado um pouquinho na geladeira, então, para a gente poder falar dos nossos patrocinadores. Por se tratar de um professor de biologia, digamos que será um processo de resfriamento, né? Algo assim. Vamos dar uma caprichada. Vamos tentar. Embora os meus conhecimentos não ultrapassem a terceira série. Vamos tentar, sim. Muito bem, vamos lá. Quem é o nosso primeiro? Iraci Cafeteria e Confeitaria, um estabelecimento frequentado, inclusive, não apenas por Érico Pérez, mas dos que estão aqui na mesa, mas também pelo professor Guilherme, né, que é vizinho. Mas, enfim, um estabelecimento com muita qualidade, muito aconchegante e com produtos muito saborosos que nos orgulha de ter entre nossos patrocinadores, Iraci Cafeteria e Confeitaria. Isso aí. Quem mais? Inovata Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa de ambientes planejados que ultrapassou aqui as fronteiras da cidade, atende outros estados, inclusive, com seus produtos de extrema qualidade e que chama a atenção de todos pelo seu pós-venda, que é diferenciado. Muito bem. E terceiro patrocinador aí do nosso time, temos a Merizio Hospitalar agora, Merizio né? Hospitalar, Merizio Hospitalar. Né? Com sua nova logomarca. E temos uma novidade aí, que agora a Merizio tem Instagram também, que até então não tinha. Ah, é verdade. Agora eles têm. Então o pessoal pode seguir eles aí no Instagram, só procurar lá Merizio Hospitalar. Iniciaram aí as divulgações online do seu trabalho. Nas redes sociais. Isso aí, muito bem. Que é a empresa da Nick e do Eduardo aí, que é outra baita empresa que nos apoia bastante aí. Exatamente. E para fechar, Instituto Balbinotti, dos profissionais Gisele Balbinotti, Eduardo e Rafael Balbinotti. A Gisele, que é nutricionista, muito conhecida nas redes sociais pelo seu trabalho. E também os dois odontólogos, o Eduardo e o Rafael, que fazem um trabalho também de extrema qualidade e que está iniciando, né, Érico, o novo projeto aí que é puxado
pelo Instituto Balbinotti, que é a Academia da Face. Exatamente, se não me engano, inauguraram aí tem 2 semanas. Pelos vídeos aí, o negócio tá voando lá, né? Acho que muitas pessoas já estão experimentando aí. Mas uma empresa... Uma proposta inovadora, né? Que Exatamente. concilia técnicas para, digamos assim, gerenciar o envelhecimento da face e concilia exercícios e há outras técnicas, né? Que permitem, Exatamente. digamos assim, manter uma certa aparência jovial, recuperar a jovialidade da face, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Eu né? estou- Vamos marcar um eu horário tô lá. curioso. Tô curioso. Pra ver se a Pra gente levanta um experimentar. pouquinho aí o que a gravidade tem feito aí, né? Muito bem. E agora é o momento então que nós pedimos, né, ao pessoal aí para seguir o Cuca com Salame, para dar o like ali no cantinho, indicar para todo mundo, compartilhar, ativar o sininho. Essa coisa aí é fácil de se inscrever, é só clicar no cantinho ali, então dá essa força para nós, né? E faz uma baita diferença. Faz né? uma diferença. Quem puder colaborar com o Cuca com Salame, vai lá no YouTube, Cuca com Salame Podcast, e se inscreva. Exatamente. Elogiamos de novo o Dudu ou essa parte já foi? Será que já está suficiente por hoje? Ou dá para dar uma... Bom, a gente só falou do... Da competência e dedicação. Não falamos dos atributos físicos do rapaz. Não, né? A gente não falou dessa beleza ímpar que está sempre aqui abrilhantando aqui a nossa... exatamente. Nosso estúdio, exatamente. Né? Ele, mais do que uma pessoa que cuida dos bastidores, também é um objeto de decoração. Que horror. Foi horrível essa, eu reconheço. Objeto de decoração. Mas enfim, né? Acho que ele se sente lisonjeado com Da mesma os forma, elogios, acho né? que ele entendeu. Com certeza. Muito bem. E também, né? O Jonatas O Araújo. Jonatas Araújo, nosso editor, né? Que cuida de aparar as arestas dos nossos vídeos. Dos pequenos deslizes que vez ou outra acontecem aqui. E também a organização das fatias, né? Exatamente. Então, muito bem. Feito isso? Feito isso, vamos descongelar. Vamos descongelar. Voltando. Conta pra nós, professor. Tá faceiro? Tô muito faceiro, muito faceiro. Clima muito bom aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou faceiro mesmo. Que bom. Obrigado. Professor, conta pra nós então, quem é o professor Guilherme? Essa pergunta. A pergunta que não quer calar. Aquela pergunta que não é tão fácil. Eu assisti vários episódios, assim, sabe, do Cuca com Salame, e essa pergunta sempre ela dá uma enroscada ali, né? O pessoal tem uma certa dificuldade de responder. Eu acho que dizer quem a gente é uma coisa bem complexa, né? É mais fácil a gente dizer assim o que a gente foi, é mais fácil a gente dizer o que a gente quer ser. E eu acho que esse é um caminho legal, assim, pensar no que a gente quer ser, sabe? Nos coloca em movimento. Dizer quem a gente é talvez estagne um pouco, assim, sabe? A nossa percepção. Concordo. Mas eu sou uma pessoa, né? Falando de atributos, uma pessoa simples. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante simples. Uma pessoa que tenta descomplicar as coisas ao redor e uma pessoa que busca a todo momento algum processo evolutivo, tá? Algum tipo de evolução, seja no ambiente pessoal, no profissional, com o ambiente familiar. Eu acho que isso me define de alguma maneira. Legal. Pô, Maravilha. Que definição, hein? Muito boa. Alguém que está acostumado a dar definições complexas, né? Alguma coisa. Legal. Mas, professor, nos chamou a atenção no seu histórico que o senhor nos enviou. Chamar de senhor. Engraçado, né? Senhor. Eu também estranhei. Desculpa. Estou acostumado a falar professor e a associar a senhor, mas vamos corrigir isso aí. Professor Guilherme, notamos no seu histórico que a sua família é dada a mudanças, né? Seus pais são do Rio Grande, depois foram para Paraíba, voltaram para o Rio Grande e do Rio Grande voltaram para Paraíba, né? E você é paraibano, né? Nasceu na Paraíba, depois veio jovem para cá, com 6 anos de idade, veio para o Sudoeste, né? Voltou não, porque nunca tinha vindo para cá. Mas qual é a razão de tantas viagens, assim, tantas mudanças familiares? Cara, eu podia dizer assim, não, porque o meu pai trabalhava no Banco do Brasil, se mudava bastante, assim, mas eu acho que tem algo a mais, assim, o pai e a mãe sempre foram pessoas de grandes mudanças, sabe? Muito aventureiros, assim, eu acho que é uma coisa bem da família, assim, a minha mãe foi uma pessoa sempre assim, o meu pai sempre foi na carona também, e os dois com essa cabeça, assim, de se mudar, de novas ideias, de novas percepções. Quando o pai e a mãe se casaram, em 83,
O pai e a mãe já tinham uma ideia, assim, através do Banco do Brasil, de sair de algum lugar, né? Do lugar onde eles estavam. O pai trabalhava na época numa cidade chamada Faxinal do Soturno, lá pertinho de Santa Maria. E aí eles casaram justamente para poder dizer lá pro meu avô, olha, tô levando a tua filha, mas ela está saindo casada, entendeu? Não tô levando de qualquer jeito. Uma demonstração de compromisso. Isso mesmo. E aí eles resolveram ir para Patos, na Paraíba, que foi o local onde eu nasci. E aí depois disso, eu fiquei pouco tempo nesse momento inicial em Patos. Aí eles regressaram ao Rio Grande do Sul. Imagine, era um casal muito jovem, com uma criança, né? Imagine assim, a gente tá falando de 1985, a gente não tinha linha telefônica fácil, a comunicação com a família, meu pai sempre conta, a gente mandava uma carta, um mês depois o meu avô recebia, ele respondia, um mês depois chegava. E a comunicação, assim, tu com uma criança, hoje se fala muito de rede de apoio, né? Uma criança é criada por uma comunidade, eles estavam sozinhos, não sozinhos, porque fizeram amigos lá e pessoas que ajudaram muito eles, mas resolveram assim, a gente vai ter um segundo filho, vamos voltar, né? Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. E aí eles vieram para Tupaciretã, que foi onde nasceu meu irmão, e aí um pouco mais próximo da família, conseguiram algum tipo de assistência, mas daí o chamado pela aventura foi mais forte, eles regressaram a Paraíba, né? Foram a cidade de Manaíra, uma cidade na época tinha uns 3 mil habitantes, bem pequenininha, tá? No sertão nordestino ali, divisa quase com o Pernambuco, uma cidade extremamente precária em tudo aquilo que vocês imaginam, assim, sabe? Não sei se vocês recordam, assim, dos anos 90, 80, daqueles documentários que fazia tipo de Globo Repórter, mostrando, né, a questão da precariedade no sertão nordestino. Aquele era o quadro da cidade de Manaíra, que foi lá que eu fiquei até aos 6 anos de idade, e depois a gente veio a Pato Branco. E daí de Pato Branco, estudei, fiquei até aos 16, fui a Santa Maria, fiz minha faculdade lá, e depois de formado, 2 anos depois de formado, eu regressei a Pato Branco. E aí comecei a me aventurar no mundo da aula. Mas com tanta mudança, assim, professor, você não acha que, em vez da biologia, talvez a geografia deveria ser a sua área? Poderia. Tranquilamente, né? História, tem muita história também. Mas, e falando mais sério agora, né? Com tanta mudança, a infância tem muita referência, né? Você tem referência da Paraíba, tem referência de Pato Branco. Como é que foi a sua infância? Como é que era o menino Guilherme? Cara, assim, uma criança lá no Nordeste, principalmente naquela época, uma criança muito diferente de uma criança no Sudoeste do Paraná. Vai ter outras referências, vai ter outros vínculos, vai ter outras amizades, outra cultura. A gente morava numa cidade muito pequena, assim mesmo, então, assim, até questão de escolarização não era uma coisa tão prática. Eu lembro de frequentar uma escolinha, assim, mas não era algo como a gente vê hoje a minha afilhada indo para a escola desde muito pequena, sabe? Então, a minha mãe me alfabetizou e as minhas referências eram com crianças que tinham uma realidade, inclusive econômica, muito diferente da minha. Meu pai era um funcionário do Banco do Brasil, né? E tinha algum tipo de renda, né, considerável. E a gente vivia num local com uma precariedade bastante grande, assim. Mas uma cultura riquíssima, né? Então, ao mesmo tempo que eu nem sei se dá para dizer cultura rica, né? Porque as culturas são ricas, mas enfim, num ambiente assim muito diferente, mas muito criativo. As pessoas, quando elas estão dentro de uma situação um pouco mais limitante, elas são mais criativas. Se obrigam a ser, né? E eu acho que eu tenho um pouco disso também, sabe? Dentro daquela situação de viver até os 6 anos num local diferenciado, isso me formou como pessoa. E aí eu vim para o Sudoeste do Paraná, uma realidade completamente diferente. A gente tem aqui uma colonização muito forte italiana, polonesa, alemã, e pessoas que infelizmente também, assim, às vezes carregam dentro do histórico delas algum tipo de preconceito, sabe? Pessoas que carregam dentro, assim, da formação delas de muito tempo, assim, e às vezes nem é automatizado, nem é proposital um processo de automático, né? Carregam algum tipo de visão diferente das pessoas que vêm lá de cima. Exatamente. E aí era uma criança que também teve que lidar com essa resistência, assim, dos coleguinhas, a questão do sotaque ser diferente, a questão da cultura ser diferente, a maneira que fala, a maneira que se comunica. Eu era uma criança que
falava muito sempre, e aí vai se desenvolvendo aqui no Sudoeste. Sempre muito comunicativo, então, professor. Mas isso começou a ser podado em algum momento e depois veio a florar mais pra frente. Sim, sim. É como... É uma característica muito forte, eu diria ter... Não sei se Beltrão mesmo, sabe? Eu noto muito isso, que a pessoa que vem de fora, assim... em algum lugar enrosca um pouquinho, assim. Eu lembro, por exemplo, de quando eu vim do Rio Grande do Sul e aqui, né? E mesmo assim tinha alguma coisa de tirar sarro do sotaque, não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido existia, assim, porque... chegou aqui falando tri, não sei o quê. Como assim, que tri? Não sei. Então, tinha essas coisas. Tu era do tipinho que falava tri. Aí que tá, quando eu vou pra lá eu falo. O tri tá aí. Tri legal. Imagine assim, a gente morava numa cidade quente pra caramba. Então era comum, por exemplo, assim, só pra vocês terem uma ideia, tipo, eu e meu irmão andar na rua só de cueca. Sabe? Uma criança, né, com 5 anos ali, caminhando de cueca. E aí, cara, a gente vem pra cá e as coisas continuam na nossa cabeça do mesmo jeito. Sim. E aí você, vai no mercado, na venda ali da esquina que a mãe pediu pra pegar um negócio, vai de cueca. Já fica um negócio estranho, entendeu? Essa criança de cueca, só de cueca. Que é isso, né? Vou ligar pro conselho tutelar aí, né? O que tá acontecendo Mas aí, né? já conseguiu se livrar desse hábito, professor? Já, agora eu me comporto. Ótimo. Tá comportadinho. Mas como pode essa questão plural do Brasil, né? Que tu muda um pouco, né? Tu sai daqui, já é sotaque diferente, são pensamentos diferentes, como a quantidade de diferenças, de possibilidades é muito grande aqui no Brasil, né? Então... A gente falando antes aqui, né, de começar a gravação, o quanto é diferente, e as pessoas são diferentes, em Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Renascença, a gente tá falando de um sudoeste do Paraná, que a princípio era pra ser tudo a mesma coisa, né? É a mesma, né? São exatamente os mesmos povos que colonizaram, né? É o mesmo povo que virou vizinho aqui, né? Veio do Rio Grande, a maior parte... E escolheu uma ou outra cidade. E mesmo assim tem muita diferença, né? Mas o Brasil é um continente, né? Cheio de diferenças. E realmente, né? O professor falou em preconceito. E o preconceito é muito do desconhecimento, né? O fato de você não conviver com a outra cultura faz você ficar levando adiante essas ideias pré-formadas aí. É o não fazer ideia, não conhecer e simplesmente se agarrar naquilo, né? De como se o desconhecido fosse algo assustador e... Bom, um pouquinho que tu te esforça, tu já clareia muito, né? Infelizmente... Sim, vivemos essa realidade. E temos esse papel de fazer esse alerta, inclusive, né? De falar que muitas visões que a gente tem, por exemplo, sobre o povo do Nordeste, é mero preconceito, né? A gente não está lá para ver a realidade deles, né? E aí ficamos fazendo julgamentos à distância, né? Sem conhecer. Olha só, quando eu falei do interior da Paraíba, já remeti a uma precariedade, né? Isso também é uma maneira, sabe? Mesmo eu que nasci lá, em vez de eu puxar para um outro lado, eu já trouxe, sabe, isso como a primeira informação. A gente pode falar de uma população que é riquíssima, que é uma população que, sabe, transformadora, uma população que edificou o nosso país. Foi eles que construíram São Paulo, foi eles que construíram Brasília, sabe? Eles edificaram boa parte do nosso país e a gente ainda tem esses vícios, né? De trazer para o lado pesado da coisa. Verdade. Acho que vício é uma boa palavra para definir o que acontece nesse setor. Não, com certeza, com certeza. E teve mais alguma outra dificuldade de adaptação, assim, professor? Vindo aqui pro Sudoeste? Olha, eu acho que tirado essa questão, assim, mais inicial, sabe? Principalmente uma questão de sotaque, uma questão de hábitos diferentes, acho que depois as coisas foram se encaminhando, né? Começa a estabelecer os primeiros vínculos de amizade. Para fazer amizade, daqui a pouco engrenou, daqui a pouco foi. Engrena, sim. Eu entrei direto no primeiro ano do ensino fundamental, mas aí vai se habituando, toda aquela dificuldade inicial e depois as coisas fluem, né? Uma criança tem uma plasticidade, assim, muito grande, assim, se adaptar, né? É muito mais fácil para uma criança do que para um adulto. Sim. Isso é uma realidade total, né? A dificuldade de tu fazer amizade depois de adulto. Cara. Nossa, tu seleciona tudo, né? Que coisa difícil, porque tem que ter afinidade da afinidade para te sentar e conversar com alguém, né?
Quando tu é criança, os dois sabem jogar bola, tá bom, né? E o quanto Verdade. isso nos reduz, né? Normalmente, hoje em dia, Sim, como sociedade, a gente fala tanto de bolhas, né? A gente não consegue sair muito das nossas bolhas. Não. É cômodo, né? É cômodo ficar na bolha. Uhum. Porque isso que você fala, Érico, de que é difícil. Não é a primeira vez que a gente constata isso aqui, já foi falado até uma outra vez, né? Se eu não me engano, foi lá no episódio com o doutor, nosso advogado, Sim, o Rodrigo. Dr. Rodrigo da Lavalle, que a gente falou disso, dessa dificuldade de adulto fazer novas amizades. Mas eu acho que é um comodismo, né? Porque se você se esforçar, consegue, né? Talvez não vai se tornar teu melhor amigo, mas não é tão difícil. Só que você prefere ficar ali naquele grupinho que você já conhece, que tá tudo certo, que você conhece os assuntos. Mas é que a questão é assim, ó. Não é fácil tu manter uma amizade. Entende? Não é uma coisa fácil, né? Se tu faz uma amizade, pô, daqui a pouco tem que se encontrar, tem que conversar, então tu pensa, melhor então nem vou começar isso aí, sabe? Mas por quê? Correria, falta de tempo, essa coisa toda de... Tu vai ter que abrir um espaço Na agenda. Na agenda para poder, digamos assim, fazer com que isso funcione. Uma amizade, se não é nutrida, essa coisa simplesmente não... Exato. Eu tenho muitas histórias assim de que tava aí, pô, daqui a pouco tava surgindo uma amizade, quando tu tenta dar uma funilada assim, de, pô, vamos fazer alguma coisa. Vê aquela fumaça ninja assim, tu não vê mais nada assim, sabe? Vejo e te aviso. Não, pode deixar, vamos marcar. Vamos marcar. Não, vamos fazer assim. Não, isso são muitos elementos que atrapalham aí, mas é como o Luciano falou, na verdade é uma falta de empenho, né? É uma espécie de descaso que a gente tem aí, de colocar muitos empecilhos para a coisa acontecer, né? E, pô, é complicado, porque, inclusive, né, professor, tu gravou há pouco tempo ali, publicou tocando a música Amigo, né, do Toy Story, pô, a amizade é uma coisa extremamente importante. Eu considero, assim, que a amizade é um dos pontos mais altos da vida aí, assim, então, como é bom tu poder encontrar um amigo, né, e, pô, ficar horas conversando ali, Conversas, né? Tem conversas que só fluem com amigos, né? Exatamente. É verdade. Que elas são travadas, assim, e às vezes, assim, não é por má vontade, assim, mas tem coisas que não andam. Às vezes não vai ter um tipo de conversa, nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, nem com, sabe? Você vai ter com um amigo naquele momento. E aí, claro, quando o pai, a mãe e o irmão são amigos, isso facilita. Que não é sempre, né? Não é sempre. Que não é sempre, não é uma condição Não é assim que, sim, né? Eu brinco muito, né? Que eu gosto muito de que eu sou amigo dos meus irmãos. Então, isso é um ponto alto, assim. Porque dá pra te sentar e conversar sobre várias coisas e tem uma boa fluidez, né? Mas eu gosto muito de discutir sobre filme, por exemplo. E não é bem assim pra te sentar com alguém. Vamos discutir sobre tal filme e tu conseguir, de fato, aprofundar, assim, né? E acho que a gente entra num ponto interessante aí da história do professor também, que é de que a tua mãe tinha uma locadora, então. Tinha. Aham. Eu vou te falar que quando... Que elo você fez, hein, Érico? Nossa, você viu? Viu? Você viu a sacada dele? Muito boa. Obrigado Muito pelos boa. elogios. Né? Mas quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu queria muito era trabalhar numa locadora. Queria muito trabalhar numa locadora. Parecia que ia ser o trabalho dos sonhos, assim. E agora? E aí? Conta essa experiência aí pra nós, aí, professor. Cara, acho que a locadora ali nos anos 90 era meio que, assim, um local meio que sagrado, assim, para muitas famílias, né? Sim. Tipo, ao mesmo tempo que hoje você senta no sofá e pega lá o teu streaming e fica escolhendo filmes, as pessoas iam pra locadora. Pegavam um filme ali, um outro filme ali, o filme das crianças lá, sabe? Então, eu acho que a locadora exigia da gente um pouco mais de praticidade, né? Porque no streaming hoje, às vezes você passa horas para escolher um filme e não escolhe, às vezes desiste. Na locadora, você olhava pra pessoa e acho que ele quer fechar, vamos escolher logo um. E fora que você podia conversar com a pessoa ali. O que tu me indica, sabe? Então, tinha isso, né? Verdade. Da pessoa poder te indicar, assim. E o atendente ia pegando o perfil do cliente também, né? Ele já sabia, esse cara aqui sempre pega isso. Então tem um filme aqui que tá na linha daqueles que ele gosta. E tem cliente que não gosta de ser atendido, que ele gosta de fazer a escolha por chegar lá conta sozinho, própria. né? Você precisa dar uma ajuda? Assim, não. Aí chega de novo, precisa de uma ajuda? Não, pode ficar tranquilo. Aí depois você já entende que o cara quer escolher o filme dele do jeito dele, né? Mas assim, falando da experiência de estar numa locadora. Locadora era um local que tinha muito movimento de pessoas e local que se conversava muito, né?
Eu até digo assim, normalmente comento assim, a locadora foi parte da minha formação, foi parte da minha escola como pessoa. Porque era um local onde chegava o colega de trabalho do meu pai, chegava um cliente desconhecido, chegavam amigos da minha mãe, e as pessoas nem sempre iam para alugar um filme. Chegavam para conversar e alugavam um filme, ou chegavam para alugar um filme e ficavam conversando. Então sempre foi um local de muita conversa. A locadora, a videolocadora, sempre foi um local de muita conversa e de troca de informação a respeito de filme. Né? Tipo, anos 90 era uma coisa assim, emplacava muito filme de ação, Van Damme, Stallone, sabe? Sim. E a minha mãe, ela tinha uma sensibilidade grande com relação a outras coisas, talvez por esse negócio de viajar bastante, sair de um lugar para outro, ter outras percepções. Eles sempre gostaram de filme e ela começou a trazer filmes um pouco diferentes daquilo que era o convencional. Tinha né, os blockbusters tinha do momento, clássico, e tinha filmes diferentes. Uma coleção do Chaplin, tinha uma coleção, legal, sabe? Legal. Tinha desenhos animados diferentes também, e foi trazendo um drama, sabe? Gênero drama, quem que assiste drama? Pô, drama. De repente, estavam locando drama também, sabe? E discutindo a respeito do filme. Então isso foi um negócio bem legal, assim, dentro da minha formação. E trabalhar lá, estar lá, conversar com pessoas também me formou bastante. Sim, sim. Pô, e ter acesso aos filmes em primeira mão também, né? E videogame, cara. Olha videogame, a vantagem. né? Eu era uma das crianças mais odiadas pelos locadores de videogame, né? Porque a criançada chegava no final de semana, vão pegar a fita lá do Super Mario ou do qual que locava bastante, assim, uma época, o Bomberman. Tá? Tipo, locava pra caramba aquele cartucho. E aí a mãe deixava sempre a gente com, tipo, um privilégio com relação a isso. Chegava sexta-feira de manhã, a gente, mãe, já separa lá o joguinho tal, o Bomberman, que depois que voltar da escola ele vai jogar esse. Que tal, hein? A mãe voltava, os caras tipo, pô, todo final de semana eu venho aqui pra local. Nunca tá disponível. Nunca tá, esses moleque da lenda aí. Que vantagem, né? Não, era um privilégio impensável para outras crianças, né? Videogame, poder assistir os filmes antes de todo mundo, né? Poder assistir quantas vezes queria, inclusive, né? Que na época, com exceção de quem tinha acesso à videolocadora, e não era todo mundo, né? Você dependia muito da televisão ainda, né? Sim. Dos canais de TV. E aí era aquela coisa, né? Eu começava a anunciar um filme 3 anos antes de passar ele. Sim, né? Muito tempo antes, né? E eram todos os canais, né? Todos tinham. Passando o filme, brigando, né? Pra passar pra filme. conseguir, né? Um pegava o Stallone 1, outro botava o Stallone 2 lá. Pra ter uma ideia, o que já me lembrou nessa hora, assim, a gente falou em Stallone antes e a gente falou de TV agora. O primeiro canal a anunciar um filme do Rambo foi o SBT. Foi o SBT. Que anunciou Rambo 1 e programou a data depois de um tempo, ia ser numa quarta-feira. A Globo, de última hora, conseguiu o Rambo 2 e programou para o mesmo dia, no mesmo horário. Meu pai conta essa história. Aí o SBT teve a sensibilidade de cancelar o Rambo 1. Transferiu o Rambo 1. Pra gente e a gente tava na dúvida, qual assistir, qual, né? Você queria assistir o 2, como é que ia fazer isso? Por 2 TVs? E eles ficaram, eu não sei, o pai conta que eles começaram a espichar a novela, ou sei lá, um Chaves, um negócio assim, vamos espichando até, vamos largar o nosso só depois de começar o deles e o negócio. O pai conta que foi isso, eles começaram a espichar a novela e que o SBT deixou um anúncio assim que acabar a novela começa o Rambo, né? Eles anunciaram, cara, e não começou, porque... E não começou. Eles transferiram o Rambo. O SBT transferiu, sabiamente. Coisa, né? E aí, se quiser saber como que a história começou, semana que vem vai passar o Rambo 1. Pois assistimos Rambo 2 primeiro, antes de assistir Rambo 1. Tinha um negócio interessante da videolocadora, porque segunda-feira na Globo passava sempre a tela quente. A tela quente, Só que, cara, começava à tarde, primeiro bloco normalmente grande para te prender. Aí vem o intervalo e ele começa a picotar, né? E dificilmente a pessoa que tem que trabalhar cedo no outro dia conseguia... Sim, colégio e tal. Conseguia assistir o filme inteiro do Tela Quente, mas era certo. Filme da segunda-feira que passava na Tela Quente, terça-feira o pessoal procurando a locadora para terminar de ver. Então a gente já separava assim, ó. Já deixava separadinho. Hoje vai passar tal filme na Tela Quente, já deixa separado. E eu tenho uma lembrança de quando ia passar na Tela Quente os Caça-Fantasmas 2. E, cara, eu esperei até que chegou o dia e veio o Caça-Fantasmas 2 e que coisa boa, assim. E daí o pai e a mãe deixaram a gente ficar até mais tarde vendo, então, porque não era bem assim, né?
Tinha escola no outro dia, então, né? Tu que é psicólogo, né, Érico? Que sociedade diferente a gente tá, né? Tipo, a gente era tão acostumado com o esperar. Fazia parte da nossa rotina, né? Tudo Pô, envolvia você esperar. Imagina, era lançado um CD ou um disco, né? Eu já peguei do CD. Era lançado um CD até chegar numa loja aqui pra gente comprar. Chegava no local. Meu Deus, agora eu preciso ter dinheiro pra comprar, né? Moleque, daí, conseguia, juntava os pila lá e comprava. Pô, depois de um ano que tinha sido lançado o negócio, você tava escutando pela primeira vez. Hoje a gente tem um imediatismo tão grande, né, com tudo. Não, né? o reflexo disso é impressionante, porque tá vindo, é uma geração que não sabe ficar entediada, né? É uma geração que não sabe, assim, beleza, porque até as coisas que você compra hoje chegam muito rápidas, né? Até mesmo em Beltrão, hoje está acontecendo de tu comprar no domingo e segunda-feira tá aqui o que tu comprou. Então, assim, o imediatismo ele tá muito forte e nós não tínhamos isso. Porque eu me lembro quando eu descobri, então, que essa aqui era a minha banda favorita e aí eu queria, como é que eu faço para escutar as outras músicas, né? As músicas de álbuns que já foram lançados. Pô, tu dependia do cara aqui que tinha a loja encomendar o CD, daí o CD chegava. Aí tu ia escutar pra ver se tu gostava ou não daquele álbum, mas tu tinha que comprar o álbum. Não era essa coisa assim que hoje tu simplesmente... Alexa, toca tal música. E a música toca. Né? Não... Então, assim, tem um abismo separando isso, sabe? Você já começava pelo desenho animado, né? Que tinha horário para você assistir. Isso. Não é? Como agora que você assiste a hora que você quer e o episódio que você quer. Né? Não era o episódio que os outros queriam, às vezes o mesmo pela 30ª vez, né? Porque a TV ficava reexibindo a sequência, né? Não, e num horário definido. Né? E tu te frustrava, né? Porque nós somos muito acostumados à frustração, que era, pô, vai começar o pica-pau. Sei lá, no meu caso era aquele pica-pau maluco que eu não gostava, assim, deu, pô, é o pica-pau maluco. Isso aqui, daí, pô, né? E beleza, tu vai reclamar onde? Entendeu? Pra quem? Pra quem? Pronto, né? Ou tu assiste ou vai fazer outra coisa. Então... Exato. E se dava uma piscada de luz, ficava sem luz, né? Ou se você tinha que atender uma campainha bem na hora que tá passando lá o teu desenho lá. Hoje a demanda, como a gente tem tudo por demanda, não tem mais essa questão, né? Exatamente. E é interessante perceber que é uma geração mais imediatista e mais mal-humorada, né? Totalmente. Uma geração muito mal-humorada, porque não tem nenhum limiar de frustração, sabe? Isso chama muita atenção. É uma coisa que para nós hoje, beleza, alguma coisa não funcionou, a gente não gosta, mas né, nós somos treinados aí, né, para lidar com isso. Então, mas professor, depois de ser colaborador de uma locadora, outra coisa até, na época já havia essa noção de que esse negócio estava meio em declínio? Que a locadora ia, ou não? Ou era uma coisa muito em alta, a fase que você trabalhou na locadora? Eu trabalhei desde, assim, formalmente, assim, ali pelos 15 anos, talvez, por ali, sabe? Que eu, tipo, comecei a ter horário e a gente abria sempre nos domingos ali a locadora. Mas fora isso, eu não trabalhava na locadora, assim, de maneira, digamos, efetiva. Tava lá, uma hora ou outra, mas tinha que ter escola, tinha curso de inglês, tinha informática, não sei o que, não sei o que. Tá, mas locadora, em 1991, tava num boom, né? Lá em cima. Ascensão pra caramba, né? E aí teve um outro boom na sequência, que foi o momento que veio o DVD. Tá? O DVD, de certa forma, barateou um pouco. Começou a pirataria sim, mas barateou o aparelho depois na sequência, popularizou pra caramba, né? Então todo mundo tinha um DVD em casa. O videocassete, no final dos anos de 1980, era algo caro. Muito caro. Era algo caro, sabe? Tipo, assim como o telefone era uma coisa muito cara, né? Era uma coisa cara e aí ele teve esse boom no início dos anos 90. Em 2001, eu lembro que meus pais mudaram de local à locadora, que ela já estava crescendo bastante, e aí veio o DVD. E é interessante, assim, o que fez o DVD popularizar muito mais a locadora? A possibilidade de você, lá no CDzinho, escolher o idioma que você queria escutar. Porque muitas pessoas deixavam de ver filme porque era legendado. É verdade. Sabe? Deixavam de ver o filme porque era legendado. Tanto que, na maior parte das locadoras, tinha os títulos
dublados. Uhum. Aí começou a aparecer um que outro que comprava legendado. Meus pais fizeram um caminho contrário, tinham os títulos, em maior parte legendado, e um que outro, que eram mais blockbusters, tinham também o dublado. Mas no VHS era um dublado para 5 legendados. Sim. E aí as pessoas, né, tipo, os que não gostavam de ver o filme lendo, digamos assim, Tinha opção. não assistiam. Aí quando veio o DVD, você podia fazer essa escolha por conta própria. Isso popularizou muito a locadora depois em nunca 2000. tinha pensado nisso. E aí sim, aí quando chega 2008, que eu volto de Santa Maria e vim pra cá, a videolocadora já tá num declínio bem, assim, perceptível, né? Pato Branco chegou a ter 14 locadoras, né? Então, quando eu regressei, só tinham talvez as 4 maiores por lá, né? E a pirataria, a internet chegando, né? Eu lembro do filme Matrix. O primeiro Matrix eu assisti antes, pirata. Sabe? Antes, isso que na locadora normalmente tinham cópias que vinham antes pra gente e a gente conseguiu gravado do cinema. O primeiro filme pirata que eu vi foi o Matrix. Olha que doido, né? O Matrix. Mas aí a locadora começa a entrar em declínio. Aí depois disso veio o aparelho de Blu-ray, não emplacou muito. O Blu-ray né? não foi, né? Não foi. E aí em 2008 meus pais venderam a videolocadora. Foi o ano que eu trabalhei lá, de fato, depois de formado, que eu pegava com um horário certinho ali, tá ali na locadora. E eu não sei precisar. Quando que fechou a última locadora aqui em Beltrão? Que acho que a última que fechou foi a Blitz. Foi a Blitz. Faz uns 2 anos, acho. Houve até uma certa comoção, virou... O jornal fez matéria, né? Foi um negócio que chamou a atenção, né? Que foi a resistente, né? A última a manter as portas abertas foi a Blitz. E é interessante como isso mudou, né? Porque assim, eu tenho uma coleção grande de DVDs, né? De filmes que eu gosto, tal, eu gostava, eu comprava, enfim, tudo mais. E nesse momento eles estão... nós nos mudamos, enfim, uma história meio comprida, assim, mas deixei tudo guardado na casa do meu sogro, né? Tá lá, encaixotado, assim. E eu não sinto falta, porque eu não sinto falta de ter que pegar ali porque hoje com os streams, enfim, tudo mais, tá ali, né? Porque eu que sou um grande fã de Star Wars, assim, se eu tenho a assinatura da Disney, pronto, né? Tá tudo ali. Eu não preciso mais ter É impressionante como essa coisa, ela mudou muito em pouco tempo, né? Muito rápido, muito rápido. Pense que a locadora era um local para você conhecer o mundo, né? Exatamente. Se você podia ver coisas de culturas diferentes, histórias diferentes, cenários diferentes, narrativas diferentes através dos filmes. E hoje está tão na nossa mão, você não sente falta, né? E se a gente pegar, claro, porque tenho um histórico com videolocadora, a gente via muito filme, né? Até como trabalho mesmo, era ver filme. Chegava 30 filmes novos por mês, uma época na locadora, e a gente tinha que assistir todos. Às vezes nem todos a gente assistia, mas a gente se dividia entre os funcionários, né? Você vai assistir esse, eu vou assistir esse aqui. A gente separava. Mas eu quero assistir esse também. Não, beleza, a gente assiste, né? Você assiste. Mas a gente se separava dessa forma. Mas hoje, o quanto a gente tá assistindo menos filme. Eu vejo, assim, de 2012, assim, quando eu e a Camila nos conhecemos, a quantidade de filme que a gente assistiu. E hoje, assim, o filme tem 2 horas, será que eu encaro esse negócio? E aí tu assiste 3 episódios de uma série que é 45 minutos cada um, sabe? Um atrás do outro, porque a gente tá acostumado a consumir umas pílulas, assim, sabe? Isso, exatamente. É outra modificação bem... E na música, né? Esses dias a banda de um amigo meu, a banda Ramon Valdez, ele gravou as músicas e fez a mídia, né? Fez o CD e ele me entregou o CD e eu pensei, pô, que massa, eu fiquei... Onde é que eu enfio isso? O que eu faço? Porque não tem, né? Eu não tenho. O que eu faço? Então, o único lugar que eu tenho hoje que eu poderia fazer isso é o PlayStation. Entende? É o único lugar que ainda tem o buraquinho pra te colocar ali o CD. Eu, um tempo atrás, meio que por saudosismo, comprei um som que tem a bandejinha do CD. E nos primeiros dias, assim, eu utilizei, né? Resgatei uns CDs que estavam lá, meio que eu estava pensando em jogar fora, porque eu não tinha mais a ideia de utilizar. Sim. E nos primeiros dias fiquei lá, trocando, colocando CD, mas não foi muito longe a tradição. Meu pai comprou um toca-CD faz 2 semanas. Meu pai tem disco pra caramba, acho que deve ter, sei lá, uns 600 discos. Nossa. E aí tem os CDs, e ele... Pai, esses CDs. Aí o toca-CD dele estragou, vou atrás de um toca-CD, achou. Né? Hoje um toca-CD não é uma coisa assim fácil de achar e custa, né? Não. Difícil. Vai comprar um VHS hoje. É jeito que tu encontra, né? Pois é. Mas e aí, professor? Depois da locadora, começaram as aulas em cursinhos, colégios, e inclusive um negócio próprio no setor de cursinhos, né? Como foi essa experiência?
Eu comecei a dar aula em 2008, tá? Eu lembro que eu entrei para substituir um professor que estava saindo daqui de Francisco Beltrão, o professor Cleves. E eu vim a convite ali de um cara que era cliente da locadora, tá? Ele era dono do curso Águia, lá o Irineu. Uhum. E ele ia lá, frequentava a locadora, era muito amigo da minha mãe também, na época da locadora. E ele frequentava a locadora e um dia ele chegou, viu, mas você se formou em biologia, não foi? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, e tu tá pensando em dar aula, vai ficar na locadora, qual é que é? Eu falei assim, tô modo louco aí, né? O que aparecer, né? E aí ele disse que tinha 2 aulas aqui em Francisco Beltrão para dar aula no ensino fundamental, e eu peguei essas aulas, vinha toda quinta-feira para cá. E aí as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente, assim. Peguei uma aula depois do ensino médio, no ano seguinte, lá por agosto, em 2009, eu peguei a minha primeira turma de curso pré-vestibular já em Chapecó, a convite de um colega meu aqui, que tinha um cursinho lá. E aí eu fui me desdobrando isso aí. E aí em 2010... Final de 2009, na verdade, eu comecei para Laranjeiras do Sul para trabalhar num cursinho novo que estava abrindo lá. Que é outra coisa que está entrando em declínio, né? Assim como as locadoras, né? Mas enfim, depois a gente chega nesse assunto. Mas estava abrindo lá o cursinho e eu cheguei para dar aula lá em 2010. A gente se juntou entre professores e com a incrível ideia de abrir um curso pré-vestibular lá em Laranjeiras do Sul. E como era difícil trazer professores para lá, um local que, tipo, geograficamente ele é um tanto quanto distante de Pato Branco, de Beltrão, né? Dá uns isolado, 140 quilômetros, 110 quilômetros de Guarapuava, 150 de Cascavel, ele fica um pouco isolado, então a gente pensou, não, vamos abrir um cursinho aqui e em Quedas do Iguaçu, daí o professor vem, dá aula num lugar, e vai pro outro, dá aula no outro e pá. E deu certo, assim, em bastante coisa. O cursinho, assim, sabe, foi uma grande novidade pra época, pra cidade. Todo mundo tinha que viajar pra fora. Mas a gente também muito imaturo, sabe? Moleque, assim, eu com 20... Deixa eu ver. 2010, 25 anos. 25 anos. Muito inexperiente com tudo, assim. Meu segundo ano dando aula em curso pré-vestibular, eu já tava a fim de abrir um cursinho, sabe? Então... não era uma coisa tão... que eu saberia administrar tão bem, sabe? E aí nenhum de nós sabia administrar direito. E eu tinha alguma experiência de trabalhar na locadora e tudo mais, mas vários probleminhas vão aparecendo e a gente também com uma distância muito grande entre nós 4. Primeiro saiu um colega meu, depois saiu eu, depois saiu um outro, e hoje o curso ainda existe lá em Laranjeiras do Sul, né? O Samuel tá tocando lá. Legal, né? Isso foi 2010? Isso, em 2011, início de 2011 eu saí. Em 2012 você conheceu a sua esposa. Isso. 2012, pouco tempo depois dessa história do cursinho. Como foi isso? Aonde vocês se conheceram? Como que é essa história? Essas histórias costumam ser boas. Né? A Camila, eu já conhecia ela porque ela trabalhava como secretária no cursinho pré-vestibular do Águia em Pato Branco. Tá? Ela trabalhava lá no período da noite, eu dava aula lá, a gente se conhecia. Aí ela veio estudar em Francisco Beltrão e começou a trabalhar no cursinho Águia daqui de Francisco Beltrão. Tá? E aí a gente se encontrava semanalmente. Eu tinha aula segunda, terça, quarta, quinta aqui, tudo mais. No cursinho, acho que eu estava na segunda e na terça. E a gente sempre se encontrava. Pessoa super simpática, sempre faceira, a gente, né? Sempre conversando, bobeira, brincadeira. Percebeu faceira? Mais um que Gostei. Mais um que utiliza esse termo. E tudo certo. Aí a Camila, no meio da faculdade dela, conseguiu uma vaga de estágio para trabalhar na Unioeste no Nedige. E ela sairia lá do cursinho. E ela era a última semana dela ali. E até então nada acontecendo entre nós, né? Mas aí ela saiu e eu falei, tinha que fazer uma festa. Tinha que fazer um negócio, sei lá, né? Estratégia. Não vai Do grego. assim, sem mais nem menos. Do grego. E daí ela falou, sabe que vai ter uma festa junina hoje da Unioeste, vou lá e não sei o que. Ela falou, tá, beleza, fui lá também. E daí foi o nosso primeiro, depois que ela saiu do cursinho, foi o nosso primeiro encontro, digamos assim, e já deu match. Que bom, que bom. Boa, uma história que deu certo, né? Virou casamento. Virou casamento, em 2013 a gente passou a morar junto. E aí depois isso virou casamento, oficialmente falando, em 2019, né?
Uhum. Depois que mora junto é casado, Sim, né? Mas casou. a gente escreveu um papel e teve uma cerimônia em 2019. Uhum. Muito bem. Que legal. Muito bem, muito bem. E assim, professor, como que tu te descobriu nessa área? Como que caiu essa ficha de que, beleza, é isso, sou professor? Cara, eu acho que eu nunca tinha pensado em ser professor, sabe? Na verdade, assim, vamos pensar, eu tinha 16 anos, na época que eu tava no 3º ano do ensino médio, que eu tava prestando vestibular. Um moleque de 16 anos não tem noção plena daquilo que ele quer ser pro resto da vida. Eu acho até, inclusive, isso uma obrigação muito opressora, sabe? Também precoce. concordo. Uhum. Eu acho muito demais. precoce. E os pais, às vezes, tentando ajudar, tentando pensar assim, cara, não vamos deixar o moleque perder um ano da vida dele, indeciso, já mete em alguma coisa, cara, e às vezes isso atrapalha tanto. E meus pais, assim, na época não tinham curso superior, já é uma coisa completamente nova para nossa família, fazer um curso superior, mas era uma continuidade já meio que estabelecida, sabe? Vai terminar o ensino médio, vai fazer uma faculdade. E eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu fiz um vestibular para desenho industrial em Londrina. E eu reprovei nesse vestibular na prática de desenho. Até fui bem na prova, daí tinha uma prova específica de desenho, me lasquei. Eu fiz para engenharia de biotecnologia na Federal do Paraná, que na época assim era o da moda total, assim, só se falava em biotecnologia no mundo inteiro. Abriu esse curso em Curitiba, era o 3º ano do curso, bombava. E, pra você ter uma ideia, era medicina em concorrência e biotecnologia em segundo lugar na época, né? Hoje, sei lá como é que tá a concorrência desse curso, mas muito baixa, com certeza. E aí eu fiz para engenharia de bioprocessos e biotecnologia lá. E aí, em Santa Maria, lá na universidade, e não passei. Em Santa Maria, eu fiz vestibular para engenharia elétrica, que eu fui aprovado. E existia um programa de vestibular seriado, que você fazia uma prova no primeiro ano, uma no segundo, no terceiro, e eu fiz essa para ciências biológicas. E aí no final eu tinha que escolher se eu queria engenharia elétrica, se eu queria biologia. E daí a minha mãe me perguntou, falou assim, mas você sabe o que um engenheiro eletricista faz? Eu falei, não. Parece tão besta isso, mas um mundo sem internet, cara, você não faz, sei lá, será que ele troca a lâmpada? Será que ele faz? O que ele faz, né? Será que ele constrói uma lâmpada, né? A gente tinha, sei lá, o almanaque abriu para ter 3 parágrafos explicando o que era uma profissão, né? Era muito difícil. E eu gostava muito de natureza, sabe? Eu tenho uma relação muito íntima com a casa da minha avó materna no interior de Santa Maria, no mato. Sempre gostei de bichos, sempre gostei de plantas, sempre ia ficar, vou fazer ciências biológicas. Só que olha como o mundo é uma coisa interessante, né? Eu entrei em ciências biológicas, o que se imagina de uma pessoa assim? Vai ser professor. Mas o que a sociedade diz a respeito do professor? Não, vai ser professor, tá louco ser professor. Eu lembro de eu recém-aprovado, alguém falou na família assim, mas tu, guri inteligente, assim, sabe? Tipo, vai ser professor, sabe? Então existe essa carga, sabe? Tipo, a sociedade vê com carinho o professor e ao mesmo tempo com pena, sabe? E eu tava com aquilo na mente, assim, eu posso ser qualquer coisa menos professor, jamais ser professor. E na época eu namorava uma colega minha na faculdade. Quando a gente chegava, o curso de Santa Maria era um curso em Y. Você fazia 2 anos e depois de 2 anos você escolhia se você queria bacharel ou licenciatura. E aí ela super envolvida com pesquisa em répteis. Inclusive tem livros sobre quelônios, sobre os tartarugas, sabe? Uma pessoa totalmente da pesquisa. E ela escolheu fazer licenciatura. Vou fazer licenciatura. Eu falei, da onde licenciatura? Tudo. Ela falou assim, cara, eu não sei qual que é o futuro de ser pesquisador, assim. Se as coisas não acontecerem da maneira que eu imagino, eu pelo menos posso dar aula. E isso entrou na minha cabeça, e eu fui fazer a licenciatura também. E aí, o meu irmão já dava aula, né? Meu irmão é professor de física, ele é mais novo, mas ele sempre deu aula particular, desde bem do começo da faculdade, ele dizia, nossa, dar aula é massa, dar aula é massa, dar aula é massa. E eu com aquele pezinho atrás, sabe? As aulas teóricas sobre educação, a licenciatura eram muito ruins, sabe? Tipo, as aulas de didática eram sem didática, as aulas de prática não tinham prática, sabe? E aquilo estava me afastando bastante desse negócio de ser professor.
E eu tive uma experiência bem frustrante, pegando meu primeiro estágio. Eu peguei numa escola retirada, mais periférica, em Santa Maria, uma turma de noturno no segundo ano. Era uma turma que tinha uns 30 matriculados, só ia 4 alunos da aula, sabe? Na aula. E foi uma experiência muito ruim. No primeiro dia de aula que eu chego lá, assim, pra dar a primeira aula, eu, assim, com a pastinha debaixo do braço, magrinho, assim, cara, confundível com certeza com um estudante lá. Eu chego, fico olhando, tudo escuro, tudo estranho. E alguém me cata lá no corredor da escola, fala assim, você... Daí eu falei assim, cara, eu vim dar aula. Vai pra sala dos professores, tá tendo uma reunião lá. Aí eu fui. Totalmente sem saber o que estava acontecendo. Não tinha um aluno, não tinha nada. E aí, assim, uma hora antes daquele momento ali que eu estava chegando na escola, um professor tinha sido agredido, espancado por um grupo de alunos na frente da escola. Nossa. E eles suspenderam as aulas e estavam fazendo uma reunião naquele momento. Então esse foi o primeiro contato com dar aula. Nossa. Falei, cara, isso aqui não é pra mim, tô fora. Mas dá onde, né? Aí ia dar aula, tinha 4 alunos. O meu recorde foi 6 alunos em sala de aula, eu tava feliz, assim, 50% de acréscimo, assim, sabe? Tava faceiro. E eu, não vou dar aula. Mas aí eu peguei o meu estágio no ensino fundamental. Primeiro dia de aula, 13 aluninhos na sala de aula. Eu lembro muito bem da carinha de cada um deles, assim. Eu entrei para dar aula sobre sistema digestório. A professora era uma pessoa muito querida, a professora que eu ia substituir nesse estágio. Uma pessoa muito legal, era cabeludo, metaleiro, tinha um cabelão por aqui. Ela dizia, vai vir um professor assim assado, cabeludão, não sei o quê. Papapá, fez todo o meu negócio. Falou assim, falei pros alunos que tu era, sabe? Tu era massa, dá um jeito lá. E aí E aí eu acho que de fato eu dei minha primeira aula como professor, sabe? Tipo, saí de lá faceiro. Eu lembro que eu encontrei o meu irmão, assim, o mais rápido possível. Eu falei assim, cara, da aula é muito massa. E aí, daí pra frente foi, sabe? A gente, tipo, sei lá, eu fui escolhido, digamos assim. Sabe? Não tinha essa pretensão e hoje... A coisa foi acontecendo. E chegou no nível que chegou agora, né? Mas um comentário seu diz que o processo de dar aula, de ser professor, te ajudou a superar certas limitações e certos traumas. Em que medida isso? De que maneira? Cara, eu talvez não transpareça tanto, mas eu sou uma pessoa tímida. Tá? Tímido, assim, que maquia bem, assim, sabe? Sim. A minha timidez, ela aflora sempre que eu tenho alguma coisa um tanto quanto diferente, mas senão eu fico tranquilo, sabe? Ontem eu pensei, cara, não conseguia tirar a cabeça desse momento, sabe? Pô, vou lá conversar com os caras, eu nem conheço os caras direito, sabe? Troquei uma ideia ou que outra, assim, meu Deus do céu. Mas e a minha esposa assim, mas Guilherme, para! Aqueles dois lá, Guilherme, imagina. Você fala aí no YouTube, você deu aula pra um monte de gente já, pô, vai lá e conversa. Conversa com tanta gente inteligente, Guilherme. Mas eu tenho esse negócio, sabe? Entendi. O meu primeiro dia de aula letivo, até hoje, independentemente, assim, de que local seja... Fui dar aula esse ano em Pato Branco, turma nova, cara, eu não durmo direito, sabe? Dá um friozinho aquele antes, assim. Dá um friozinho, sabe? Então, eu consegui substituir parte dessa timidez, assim, me trabalhando como uma pessoa, assim, trabalhando a minha comunicação, lendo. E eu acho, assim, em primeiro lugar, eu superei muito disso dando aula, me expondo, me forçando a isso a todo instante. Eu acho que foi muito legal pra mim isso. E eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, assim, dando aula. Porque a aula exige amor, a aula exige paciência, uma dedicação, a aula exige dedicação, sabe? E eu era uma pessoa impaciente. Eu sou ainda ansioso, mas eu era ansioso de um jeito diferente do que eu sou hoje, sabe? E eu acho que estar em sala de aula, ter o contato com uma criança que às vezes tem uma dificuldade... E aí você pensa, mas essa criança, meu Deus do céu. A gente entra com um professor achando, que fraquinho que ele é. Daí você vai investigar um pouco melhor a vida daquela criança. O ambiente familiar dele não é nada favorável. E aí você começa a mudar a tua percepção a respeito das coisas. Você se torna uma pessoa mais afetuosa, mais carinhosa. Eu acho que dar aula melhorou muito isso na minha vida. E como é bom manter isso, né, professor? Que é o... Eu tenho a sensação de que quando tu perde esse friozinho é porque alguma coisa morreu ali, sabe? E aí tu precisa ver o que dá para ser feito aqui para renovar, para voltar. Porque o Luciano comenta, né? Sempre aqui antes de iniciar um próximo episódio, beleza, a gente está aqui, dá um certo nervosismo, mas como é bom sentir isso, como é bom nas nossas profissões, no dia a dia, ainda ter aquilo de...
beleza, eu vou enfrentar alguma coisa aqui hoje. A hora que entra num piloto automático, como é triste, né? É triste. Eu fiquei 2 anos fora de sala de aula só trabalhando pela internet. Sim. Tá? Com cursos e o canal no YouTube e tudo mais. 2 anos. Senti uma falta tremenda da sala de aula. Então, ano passado eu regressei à sala de aula, esse ano estou de novo em sala de aula, justamente por causa dessa questão do friozinho. A sala de aula sempre é um desafio. Não importa o quanto você esteja confortável naquele ambiente, as coisas surpreendem a todo instante. Hoje a gente teve um problema técnico para começar o nosso podcast aqui. Mas problemas para começar uma aula são a rotina, entendeu? Para começar uma aula, a todo instante você tem problema. E às vezes quando você não tem um problema, que a turma está colaborando, pode ser aquele dia que você está mal dormido, que você ficou corrigindo prova até as 2 da manhã, que você teve que acordar às 6, que você tá com o teu temperamento assim meio abalado, que tá, sabe, aquela irritação, e aí você se irrita com uma coisa besta. Então, estar em sala de aula sempre é um trabalho, sabe? De exercício um exercício mental. Então, isso é muito legal. Isso tira a gente da estagnação. Verdade. E aí, partindo para o canal do professor Guilherme, um canal com mais de 300 mil seguidores, professor. É bastante, né? É muito, é muito bom saber, né, ter esses números, né? Pouca gente tem esse alcance que você tem. Como é que você chegou nisso? Como é que você se descobriu um youtuber, um professor do YouTube? Eu me descobri youtuber faz pouco tempo, tá? Até assim, se você perguntasse até o ano passado, eu dizia, não, eu sou um professor que joga umas aulas lá na internet, sabe? Hoje eu me vejo como youtuber, mas também por acidente, sabe? Eu, na época, isso 2015, 2016, assim, eu resolvi fazer um blog. Eu escrevia coisas, tá? Gostava de escrever umas coisinhas. E também uma página no Facebook. Mas eu era uma pessoa bem aversa, sabe? A internet, sabe? Como a gente vê hoje, sabe? Então, eu era aquela pessoa que não tinha um smartphone, que não tinha um WhatsApp, sabe? Meu irmão dizia, cara, compra um celular, cara, instala um WhatsApp. Nossos amigos tudo conversando lá, cara. Você manda um SMS pra mim, cara. Se liga, né? Eu não quero essas coisas, não sei o que, não sei o que. E aí, em dado momento, eu adquiri um celular, botei o WhatsApp lá. Eu lembro que eu fui pra dar aula em Cascavel lá. Ó, gente, ó, meu celular, agora eu tenho WhatsApp, não sei o quê. E aí, eu fiquei com essa ideia de botar um canal no YouTube, sabe? Comprei uma lousa, era no quarto que funcionava como quarto de hóspedes e escritório lá em casa, no nosso apartamentinho. Botei uma lousa lá, mas, cara, não tinha coragem de gravar, sabe? Não conseguia me destravar. E também não tinha conhecimento de nada, né? Como que eu vou? Ter que comprar um tripé, tem que fazer alguma coisa. Eu não, cara, nem vou comprar. Tá, beleza. E aí, em um determinado momento, isso em 2016, eu havia prometido pra minha turma lá de Cascavel uma revisão pro vestibular da PUC, do Paraná. Falei, ó, semana que vem nós vamos fazer uma revisão. Só que a gente tava atrasado com o conteúdo. E o cursinho pré-vestibular, negócio de conteúdo é uma coisa muito séria, sabe? Daí eu cheguei na semana seguinte e falei, gente, ó, não vai dar. Não vai dar pra fazer a revisão que eu prometi pra vocês. Nós vamos ter que terminar o conteúdo, semana que vem tem um feriado, não sei o que, não podemos ficar atrasados. Eles falaram, professor, não sei o que, bababá. E aquele professor ficou na minha cabeça. Eu voltava de ônibus em Cascavel, fui pensando. Falei, vou gravar um vídeo. Pra não decepcionar eles. E vou colocar em algum lugar. Vou botar no Facebook, vou colocar em algum lugar, vou colocar no YouTube. Daí eu voltei, montando a aula na minha cabeça. Cheguei em casa, desenhei no quadro tudo, organizei. Cheguei, Camila, me filma aqui. Hoje vai. Ela pegou meu celular e começou a filmar. O primeiro vídeo do canal é ela me filmando, assim. Eu vou para um lado, ela vai para o mesmo lado. Tudo mal iluminado, tudo tosco, assim. E aí eu gravei e mandei no WhatsApp lá para um aluno que eu tinha contato. Ele falou, professor, você tem que fazer um canal no YouTube. Manda o link aí para nós. Eu falei, pá, eu já tenho esse canal, só nunca criei coragem de colocar. Aí eu publiquei no canal, mandei o link para eles, aí, puf, espalhou. Espalhou, assim, bem rapidinho esse vídeo, sabe? Que legal, que legal. Espalhou porque na época eu tinha aula só em Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, 2 vizinhos, Chapecó. Eu falei, gente, fiz um vídeo no YouTube, deixa eu mostrar pra vocês. E, cara, os alunos abraçaram de uma maneira muito massa. Na época, moleque, assim, ó, criança, sonho de vida, ser youtuber.
ser YouTube. De repente, um professor que tinha um canal no YouTube, entendeu? Então, eles abraçaram o negócio, assim, nossa, incentivaram, sabe? Jogaram as coisas pra cima bastante no início e aí foi saindo. Primeiro uma revisão pra PUC, depois uma revisão pra UEPG. Aí eu resolvi, não, peraí, não vou fazer só revisões para vestibular, eu quero criar uma linha aqui. E aí eu comecei a gravar vídeos de botânica. Não tinha, né? Eu procurei na internet. O que não tem de biologia? Hoje tem tudo. Né? Mas eu pensei, biologia celular tem uns professores gravando, tem uns... Genética quase não tinha. Aí... Zoologia tinha alguma coisa. Falei, cara, não tem quase vídeo de botânica. Eu vou fazer uma playlist de botânica. Aí eu gravei 33 vídeos de botânicos. Ajudou gente pra caramba, porque na faculdade de biologia você entra muito sem base, ajuda o cara que tá na faculdade de agronomia eles precisam de botânica básica, ajudou muita gente aí, engenharia florestal mesma coisa, vestibulando mesma coisa, aí essa playlist de botânica subiu e na sequência eu fui fazendo o resto. Hoje tem ensino médio inteiro lá no YouTube. Todas as aulas. E aí tu só foi vendo os números subindo ali, professor? Vai vendo os números subindo. É interessante isso aí, né? Eu lembro quando chegou a 10 mil inscritos, ou 12 mil inscritos. Cheguei pra Camila e falei, amor, nós temos uma marmeleiro me seguindo já. É verdade. Ela tem uma marmeleiro seguindo. Aí um dia tinha uma Beltrão. Aí, cara, de repente tem uma Santa Maria. Santa Maria é um negócio louco, assim, que minha visão de criança. Quando eu era criança, a maior cidade que eu conhecia é Santa Maria, a maior cidade do mundo, entendeu? Sim, de repente ela do tamanho, o canal do YouTube tava do tamanho dessa Santa Maria. Sabe? Então, é muito legal mesmo, assim, ver isso acontecendo, sabe? É um canal hoje com aulas de biologia e é massa, assim, é uma referência legal em língua portuguesa de biologia para o mundo, sabe? Hoje, cerca de 2% das pessoas que assistem os vídeos, pela estatística lá do YouTube, são pessoas de Moçambique. Que legal. 1,5% são pessoas de Angola, sabe? Quase 3% são de Portugal. Mas 2%. Cara, mas é uma galera, sabe? Sim, uma galera. 200 e poucos mil. Um valor né? muito considerável. Pegar lá, sei lá, digamos que fechou lá 1 milhão de visualizações num mês. Pô, é muita gente lá de Moçambique assistindo o vídeo, entendeu? É muita gente mesmo. Então é uma coisa louca. E é muito legal os vídeos pequenos que tu faz também, né, professor? Que daí é mais voltado pro Instagram daí, né? Isso. Que é você ali falando sobre alguma curiosidade, alguma questão que te chama a atenção e tu... Eu comecei esse ano a fazer isso, sabe? Não fazia. Meu Instagram crescia por causa do YouTube muito. A pessoa assistia o vídeo no YouTube, quem quer ser professor, eu procurava, me achava no Instagram e eu publicava uma que outra coisa, sabe? Procurei produzir mapas mentais, resumos, coisas assim, comunicava-me com os alunos através do Instagram, mas esse ano eu resolvi, não, agora eu vou levar esse negócio a sério, publicar um vídeo por dia dentro do Instagram, e aí o Instagram permite essa ferramenta que eles chamam de remix, né? Você pega um vídeo que já existe e você fala em cima daquilo. Isso é uma ferramenta que ajuda bastante, sabe? A gente como produtor de conteúdo, você vai pegar um vídeo que a princípio já foi validado pelo público. Sim. É um vídeo que tem 1 milhão de visualizações. Pô, já é um vídeo que deu certo ali. Sim. E aí você fala alguma coisa de biologia ali. Ou você reage a uma coisa ali, sabe? E como eu tenho essa preocupação sempre de aula, de pré-vestibular, na legenda eu sempre coloco alguma informação que é útil para a pessoa. Porque ele vê uma pata botando um ovo. Isso aí não vai cair no vestibular dela. Mas se eu falar da cloaca da pata... E se eu explicar quem são os bichos que tem cloaca e o que é uma cloaca, isso pode aparecer no vestibular. Então eu coloco isso e fica um negócio legal. Não, e fica muito, porque é sempre muito informativo, né, professor? São coisas assim que, sei lá, eu pelo menos tô passando ali daqui a pouco, opa, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Porque normalmente tem uma curiosidade, tem uma coisa legal ali que tu explica e é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Muito bem, professor. E como que você está vendo toda a transformação que está acontecendo na educação? Porque você... começa no momento em que já tem a internet, mas a internet não tinha tanta força ainda, talvez, né? Como que tu tá vendo as transformações que a internet está trazendo aí na sua profissão? É muito, né? Muita transformação, né? Tipo, vamos pensar que quando eu me formei, a minha profissão não existia. Não existia uma pessoa que trabalhava dando aula pela internet. Não existia o youtuber, não existia. A gente tá falando de uma profissão nova. Sim. Tá? E...
a gente tem visto gradativamente mais pessoas se instruindo e de maneira formal pela internet, assistindo videoaulas, compradas ou não, gratuitas ou não, mas estão lá assistindo e se instruindo. Isso é uma revolução para a educação absurda. E a gente só parou para perceber de fato, eu acho isso, a partir do momento que rolou a pandemia. Forçou, Porque daí né? mudou tudo. E aí agora, como é que fica? Sabe? Tentava convencer um dono de um pré-vestibular, eu falei assim, cara, vamos fazer um canal no YouTube? Eu tive essa conversa já com pessoas onde eu trabalhava. Viu, eu tô fazendo lá, mas, cara, eu não tenho recurso, tá difícil, o canal tá crescendo. Eu falei, não, cara, isso jamais, isso aí não vai dar certo. Canal no YouTube, cara, a aula é isso aqui, é o contato, é não sei o quê. Vem a pandemia e esfrega na cara de todo mundo que existem outras formas também. Sim. Que não necessariamente precisam se substituir, né? Mas quanto mais praticidade você tem para adquirir informação, mais acomodado você fica com aquilo. Então a gente está tendo, sim, um momento muito de ruptura, um momento total de ruptura, e é um momento que, mais uma vez, a educação não consegue acompanhar, sabe? Eu costumo dizer que a nossa educação hoje, a maneira como ela está estruturada, o ambiente de sala de aula, ainda remete à educação jesuítica, sabe? A gente está falando de uma escola educacional da Espanha do século XV, XVI, e que depois vem para Portugal. Portugal muda algumas coisas e institui no Brasil, onde a gente tem a figura de uma pessoa central, que é a luz. A galera ali é tudo aluno, e aquele iluminado ali maceta na cabeça em cima da molecada ali o que eles têm que saber. Inicialmente foi feito para suprimir cultura indígena, para suprimir cultura de povos nativos, para implementar na cabeça deles uma ideia eurocêntrica, mas a gente está fazendo isso até hoje, sabe? O que eu vejo como educação? Isso aqui, a gente poder conversar. Aonde que eu vou conseguir fazer isso? Não sei. O ambiente escolar hoje não permite. Você tem que dar aula de mitocôndria, você tem que falar do tecido de revestimento da raiz da planta, você tem que falar a respeito de magnificação trófica ecológica. Mas como que eu vou fazer isso? A escola está muito distante da nossa realidade, completamente distante. A pandemia nos mostra isso. Converse com qualquer criança. Pô, ficou 2 anos sem ir para aula. Tá com saudade da escola? Tô. Tá com saudade de assistir aula? Não. Saudade da convivência, né? Tô com saudade de ver gente, tô com saudade de conversar, tô com vontade, né? Tô com saudade de assistir, nem um pouco. Talvez da única disciplina que não possa ser substituída de modo online, né? Que é a educação física. Talvez, né? Talvez. E muita gente fazendo yoga e exercício em casa durante a pandemia. A gente já começa a ver possibilidades que a gente antes não via. Então a escola tá muito atrasada com tudo. Não sei o que dizer assim, qual que é a tua sugestão? Não sei. Mas esse momento é um momento de grande ruptura. O ensino online varreu muita coisa. Então, assim, a gente percebe um cursinho pré-vestibular hoje, em tempo integral, com atendimento ao aluno, com o professor tirando dúvida. Você vai pagar R$ 1.500 por mês. Aí você pega o melhor cursinho online hoje do Brasil, e tem vários muito bons, né? Isso vai dar a opinião de cada um. Você faz um pacotão lá, com tudo completíssimo, você vai gastar R$ 40 mensais. Tá? Ah, mas eu não tenho disciplina para estudar online. Mas tem que ter R$ 1.500 então por mês, né? Para você... Só para você ir lá, sentar. E o tempo de deslocamento pro cursinho. E o fato de você ter que acordar mais cedo, fazer um café, tomar um banho. Acordou, tá no online, pá. Só que isso também afasta a gente da sociedade, né? Sim. Mas esse caminho é difícil ter volta, né? A gente estava conversando antes sobre isso. E realmente é uma grande dificuldade das instituições de ensino, sejam públicas, sejam particulares, e entender o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. E de fato não parece haver um caminho para retornar ao que era. Não tem mais como, né? Então a educação online ela é muito prática, muito barata. A informação é basicamente a mesma, mas pode ser até melhor, né? Pode ser até mais completa, mais ilustrada. Você tem condição de produzir um conteúdo que obviamente vai ser usado por uma rede, então dá para fazer um conteúdo muito bom, muito ilustrado, com vídeo, né, com muita coisa acrescentando informação. E como que esse pessoal que está aqui estruturado hoje vai conseguir competir com isso? Não se vê maneira para isso, né? E se demorou muito também, as instituições também demoraram muito para pensar no EAD, eu acho, né?
muitas instituições lá, até algumas foram pioneiras nisso, mas outras não acreditavam que isso ia ganhar a força que ganhou. E realmente veio a pandemia, mudou tudo, né? Acelerou aquilo que talvez fosse demorar 5 anos, 10, não sei, virou em 2 anos, virou realidade, né? E agora, como manter essas estruturas é um grande desafio, né? Que a longo prazo eu não vejo muita possibilidade, né? Mas enfim, a educação é um negócio fantástico, né? A educação em si vai continuar. A questão é essa de como é que vai ser a convivência, como é que vai ser a interação pessoal, né? Presencial, se vai haver. E algumas disciplinas pedem isso, né? Eu brinquei com a educação física, mas ela de fato é um elo que aproxima pessoas, né? Mas de resto a gente caminha pro digital, um campo em que, digamos assim, você é um pioneiro, né? Talvez, não sei, assim, teve outras pessoas que começaram antes, mas eu acho que eu comecei bem precocemente nisso aí. Sim. Só que eu vejo também que esse digital vai ter que passar por uma transformação, sabe? Porque assim, eu falo ali, mas, cara, a maneira como eu trabalho, que eu dou aula e que eu coloco meus vídeos no YouTube, reproduzem esse ambiente de sala de aula que a gente percebe que está um pouco atrasado. Vocês têm filhos, não tem? Sim. Vamos pensar o seguinte. O que você acha hoje mais importante, eu entrevistando, mas o que você acha hoje mais importante para o seu filho dentro do ambiente escolar? O que você considera mais importante? O que você gostaria que o seu filho tivesse como capacidade assim que ele sair da escola? Talvez você pense, não, eu quero que ele saiba ler, eu quero que ele saiba interpretar, eu quero que ele saiba, né? Eu quero que ele saiba o básico de cada uma das disciplinas. O quanto isso ainda é necessário. Ler, interpretar, fazer contas básicas, mas, cara, será que a gente precisa saber como que é a reprodução do molusco gastrópode? Sabe? Será que você está colocando seu filho num ambiente escolar, às vezes de cursinhos pré-vestibulares excelentes, ensino médio excelente, ensino fundamental excelente. Eu trabalhei com materiais de ensino fundamental no 8º ano, que assim, eles não tinham quase nada a menos do que o conteúdo que tinha sido trabalhado no 3º ano do ensino médio. Ou para um moleque, para uma criança, sabe, que está com 14 anos, que tem um monte de informações na cabeça dela, que tem o celular, assim, bombardeado a todo instante, assim. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, ele chega e fala assim, uma criança chega no ensino fundamental hoje com 5.000 horas de televisão assistidas. Hoje, tela, né, de celular. Sim. E aí, depois de tanta informação, a professora vai no quadro e escreve, a pata nada. A gente tá se distanciando dessa molecada, sabe? Sim. E dentro da internet, super pioneiro, massa. Só que eu tô reproduzindo as mesmas coisas. Sim. Hoje, o que eu acho que é interessante, que a gente tem que começar a pensar isso com seriedade. Uma pessoa que se escolariza, ela tem que sair sabendo interpretar. Interpretar o mundo, não é só interpretar texto. Sim, interpretar o mundo, exatamente. Ao redor das coisas dela. A gente está numa época assim que as pessoas não confiam na ciência, que as pessoas negam, que as pessoas, sabe, tipo, criticam sem ter um mínimo de interpretação. Por que a gente tem tanta disseminação de fake news, por exemplo? Que, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para interpretar informações. Exatamente. E a gente está com um problema muito sério e a escola não ensina a gente a interpretar. Chegamos num raciocínio muito importante, inclusive. Né? A capacidade de interpretação de mundo que as pessoas têm é muito pequena. Sim. E a escola que devia ajudar nisso, às vezes está falhando. A gente fala muito da bolha, né? Que você começa a conviver numa bolha, a procurar conteúdo que fica dentro daquela bolha, e a bolha só te dá o que você quer. Então você não cria um raciocínio diferente. Você não está acostumado a algo que contraria aquilo que você já pensa. E isso está empobrecendo demais a nossa sociedade, né? O nosso raciocínio. É uma questão assim de tu conseguir ter um pensamento crítico. Sabe? É isso. Acho que hoje o ensino, a educação, a parte dela eu acredito que deveria ser muito voltada a isso. Tu precisa ter um pensamento crítico, tu precisa conseguir olhar para isso e te distanciar um mínimo, assim, e avaliar, será que é? Né? Porque tu vê simplesmente, assim, que isso quase não existe. As pessoas, elas mergulham, elas entram de cabeça em algo, assim, como que essa pessoa não parou um pouquinho para criticar um pouquinho, sabe? Olhar qual é que é, não tem um mínimo de crítica, sabe? Não tem um mínimo de crítica. Então, assim, e isso eu acredito que é um somatório de erros, né? É uma questão que começa ali em casa, depois o colégio não estimula muito nisso, enfim, e aí de repente tu vê um adulto que
Tá ali, ele simplesmente está reproduzindo. Mas eu acho que a gente já falha nisso realmente como pais, né? É. Assim como nossos pais, né? Assim, você parece querer imprimir nos teus filhos a tua opinião. Nunca um pensamento assim, olha, filho, isso que eu estou dizendo pode ser dessa maneira, eu acredito nisso, mas tem gente que acredita diferente. Ou o que tu acha disso? E aí, com base nessas duas possibilidades, pelo menos você acha a tua. Contra o teu pensamento. Exatamente. Mas a gente não é treinado, a gente não foi educado dessa maneira, a gente foi educado para aceitar e a gente vem perpetuando essa forma, né, de ensinar. É uma educação De educar, jesuítica, né? Isso. E aí que tá. E se o professor hoje ele começa a levar isso para a sala de aula, ele é criticado. Claro, Né? toda Ele é vida. muito criticado. Se um professor começa a estimular esse tipo de ideia de não, mas vamos ver qual é que é dessa história e tudo mais. Pô, daqui a pouco, qual é que é desse professor? O que ele está querendo, né? Os próprios pais se dão conta disso e começam, não, esse professor então não dá, né? Os próprios pais preocupados de que não, o professor tem que estar falando sobre a mitocôndria. Exatamente, Né? porque é isso que cai no A vestibular. mitocôndria não causa problema. A mitocôndria tudo bem, né? Então é bem complicado isso, né, professor? Então a escola tem que buscar essa interpretação, na minha opinião. A escola tem que desenvolver na criatura que está lá dentro, assim, uma capacidade de comunicação boa. Que isso vai ajudar isso em qualquer área. Um psicólogo não se dá bem se não se comunica, o jornalista, nem muito menos um professor, um médico, o cara não importa. Se eu penso assim, cara, qual que é a habilidade que você queria assim que teu filho nascesse com? Saber se comunicar. Acho Se que o cara sabe eu se penso muito comunicar, nisso, eu vai penso muito para frente. nisso, eu penso muito nisso, né? Que essa é uma preocupação que a gente tem que ter com as nossas crianças, né? E pela importância que é essa que você está destacando de saber se comunicar, isso vai ajudar em tudo. Tudo. Qualquer relação que você tenha depende de comunicação. E saber criar. São 3 pontos importantes, né? Ler, interpretar, se comunicar e criar coisas. Criar coisas. A gente está num momento, por exemplo, agora de entrada das inteligências artificiais. Isso aí é uma próxima revolução. Do jeito que foi a Revolução Industrial, que tirou o trabalho braçal da pessoa lá para botar uma máquina no lugar, a gente já consegue hoje... Desculpa. Que é isso? A gente já consegue hoje, através de uma inteligência artificial, substituir muito de um trabalho semi-intelectual. Sabe? Isso é da área do jornalismo. Sabe? Mas o chat GPT não escreve um texto como eu escrevo. Claro que não. Mas se você conversar com aquele chat e aprimorar aquele chat... Outro dia eu estava fazendo um simulado para uns alunos meus. Falei, vou fazer tudo pelo chat GPT. Vamos ver qual é. Aí eu pedi para ele fazer uma questão sobre tal assunto. Ele fez. Falei, não. Eu quero ela que seja uma questão mais contextualizada. Você pode refazer? Posso. Daí eu falei assim, mas eu queria que ela fosse mais complexa também. Ele faz. Daí eu falei assim, você conhece o vestibular da Unicamp? Sim. Dá para fazer uma questão no estilo desse vestibular? Dá. Puf. Olhei assim, parecia que tinha saído da Unicamp aquela questão. Aí eu falei assim, você pode usar essa mesma ideia para fazer sobre tal assunto, mas usando Federal do Paraná, URGS, não sei o quê. De repente o chat GPT já colocava assim, ó, no título da questão, entre parênteses, URGS. Aí eu parei. Essa questão é da URGS ou você fez? Não, eu que fiz, mas é estilo da URGS. Pô, cara. E aí, se hoje tá num momento desses e ainda a gente tá preocupado em ensinar coisas básicas. A gente tá passando por uma revolução muito grande e daqui a um tempo um monte de profissão não vai mais existir. E isso é muito sério. Porque vamos pensar o seguinte. O jornalismo tem uma questão assim bem particular que em um determinado momento não se precisou mais do diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista. Tá? Dá para criticar em um monte de pontos essa situação, mas isso vai se tornar cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Cara, tem moleque hoje que assistindo vídeo e aprendendo sobre biologia, no futuro vai ter capacidade de dar aula de biologia muito melhor do que eu e nunca vai ter entrado numa faculdade. Eu até faço um parênteses aí que eu digo assim, sempre que esse assunto vem à tona, eu digo que boa parte os melhores jornalistas que eu conheço, alguns deles, dos melhores que eu conheço, não são formados. Né? Então isso me dá uma tranquilidade, né, de ver isso em outras áreas acontecendo e acontecendo com qualidade também, né? A questão é que a formação te dá até determinadas técnicas, né? Que te ajudam, né? Se você aliar a tua capacidade com a formação, melhora muito, mas é o que você disse.
Mas aí é que tá, né? Aí tem... E entra o fator ser humano também. Porque às vezes o cara fez a formação, mas ele não se dedicou o suficiente, ou ele não tinha... Vamos brincar assim, até que ele não tinha o gosto ou o dom para aquilo, mas ele fez. E aí ele não vai aproveitar, de fato, aquilo que a faculdade deu para ele, né? E vai se tornar um profissional mediano apenas, né? Aí é que tá, né? É uma discussão muito complexa, né? Porque tem profissões assim que... Pô, e aí, né? Então tu vai procurar um psicólogo e ele não tem a formação, né? Ele leu tudo mais, ele estudou e tal, não sei o quê, mas... E daqui a pouco ele tá se saindo bem ou não, mas como que minimamente se organiza isso? A questão é o controle de qualidade, né? É difícil, né? É o problema. Isso é tem muito áreas que são muito problema. delicadas, né? A área de saúde, no geral, né? É. A área de saúde é área uma de área saúde muito complexa pra gente relativizar dessa maneira, né? Exatamente. Envolve a vida das pessoas, né? Então, aí é que tá, né? Então, isso é uma discussão muito complexa, porque, se eu não me engano, teve um partido que estava entrando com esse pedido, né? De que, e no meio estava a psicologia, né? De que não precisasse mais ter a formação. Nossa. Então, tu fica assim, cara, e aí, né? Porque tu já vê muitas atrocidades acontecendo com a formação. Aí tu fica, imagina, e aí? E sem, cara? Como é que vai ser, né? Então, complicadinho isso aí. Complicado. Mas ao mesmo tempo vamos pensar numa arquitetura. Curso que envolve criatividade, que envolve percepção, que envolve um vasto conhecimento a respeito de diferentes projetos arquitetônicos, que envolve conversar com o teu cliente, entender qual que é a realidade dele para colocar aquilo lá no papel e fazer a casa do jeito que ele quer para ele. Massa. Daqui a pouco tem uma inteligência artificial, quero minha casa assim, assim, assado, ela faz o projeto para você. Tá muito fácil disso acontecer. Sem a parte estrutural, todo o cálculo. Porque assim, ó, hoje, beleza, o engenheiro, um cara super importante, em alguns momentos insubstituível, mas a parte bruta do trabalho dele, quem faz é o CAD, quem faz é a máquina, quem faz é o programa, entendeu? E hoje em dia até o cálculo, né? Porque é isso, hoje existem os programas em que, beleza, o pilar é assim e tal, não sei o que, tu coloca ali, é tanto de ferro, é tanto de não sei o que, vem pronto. Acabou. Entende? Então, e aí, né? E todo aquele estudo de faculdade, assim, ele vai precisar aplicar, né? Nós estamos entrando aí numa era complicadíssima aí, né? O que é que vem, né, gente? Eu chuto, assim, que é a nova internet, sabe? Nova internet. Surgiu dá para dizer assim, surgiu o domínio do fogo, a roda, a eletricidade, talvez a imprensa antes, né? A imprensa, tipo, também altas paradas, né? Aí a eletricidade, aí vem a internet e agora eu falo assim, inteligência artificial é um novo paradigma. Porque tem uma diferença muito grande, né? Entre, por exemplo, beleza, eu preciso fazer um trabalho para entregar, não sei o que. Tu procura na internet. Mas tinha essa coisa de tu ter um cuidado, vou pegar daqui, vou pegar dali. Tinha um trabalho, é diferente agora. Eu quero trabalho com esse e com aquele, e o trabalho aparece ali. E me assusta muito quando tu entra num caminho de que começa a imitar aquilo que é, por exemplo, específico de um artista, né? A reprodução disso, isso me assusta muito. Eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, faça aí a letra de uma música, né, sobre filmes de faroeste no estilo dos Ramones, né? E eu olhei assim e pensei, cara, se eu pegar aqui o violão e criar sai. Tem uma música. Tá ali, e é uma música que daqui a pouco tu pode dizer, isso poderia ser uma música assim dos Ramones. Entende? Então, a apropriação daquilo que é artístico é muito assustador também, né? Embora que sim, vamos pensar assim, tu vai conseguir fazer uma diferenciação, sim, do que é de fato do artista, mas, cara, começa a chegar num paralelo que é assustador, sabe? Então... Eu vi um cara que estava usando uma inteligência artificial para desenho. Agora não sei qual que é, acho que não é o Midjourney aquele, era um outro. Que ele tem um conhecimento bem amplo a respeito de artistas, né, famosos. E aí o cara pediu lá para a inteligência artificial desenhar um quadro de uma capivara no estilo do Van Gogh. E aí, um tempo ali passou, tava pronto. Ele imprimiu isso em altíssima qualidade e levou isso para um cara que era, tipo, um dos maiores entendidos de Van Gogh, assim, no Brasil. Chegou, cara, e aí? Isso aqui tem a ver com Van Gogh? Ele falou, se não fosse uma capivara, eu achava que era do Van Gogh isso aqui. Eu sei que ele não pintou uma capivara, mas, cara, tá ali, né? Tá impresso, é assim, ó, assustador. É uma pira isso aí, né? A capacidade de pegar referência, né? Cor, traço, Ele tem uma biblioteca
extremamente completa para consultar, né? Tá tudo lá. E ele consegue tirar disso e criar, né? É que é uma mudança muito brusca, né? No sentido de que até há pouco tempo tu dizia assim, sei lá, Siri, faz tal coisa, não entendi, não sei o quê, o Alexa, não sei o quê. Tinha ali umas travas, assim, e de repente chega algo que não tem. Tu tá pedindo e a coisa tá vindo, sabe? Então é uma virada de chave bem assustadora mesmo. E aí, e como que vai ser para a educação isso, né? Então saber que os alunos têm acesso a isso e... Realmente é difícil, a gente não consegue ver muito como que vai ser o futuro, sabe? É a mesma coisa, surgiu a internet, cara, e aí, como é que vai ser daqui 10 anos? Todo mundo que chutou alguma coisa errou feio, porque foi muito além do que se poderia imaginar. É tipo aqueles filmes de ficção científica da década de 60, Perdidos no Espaço, galera lá, aí mostra a nave, um monte de botão, válvula, não sei o que, papapá, cara, o que tem a ver com hoje? Sabe? Aí sabe, não, isso aqui vai ser como vai ser lá no ano 2000. Tem nada, absolutamente. Quem que imaginava uma tela de smartphone com um sistema touch? Ninguém. Então a gente não consegue ver o que vai ser o futuro ainda, né? E a gente, dentro da área de educação, vai sofrer bastante, assim, essa questão de adaptação, né? E até porque é bem isso que tu mencionou antes ali, né, professor? Se tu olha outras áreas, existem revoluções acontecendo, né? Se tu pega na saúde, tem muita coisa própria aqui em Beltrão que saiu o Agiliza Med, é uma revolução, no sentido de existir um aplicativo que daqui a pouco tá ali o paciente, ele coloca os dados nesse aplicativo para que o especialista lá possa ter acesso a isso e já responder sobre o que tem que ser feito. Então, assim, tu evita toda essa história de tu ter que marcar com o especialista para daí, enfim. Estou fazendo um merchan aqui pro Dr. Diogo. Eu notei. Então tu pensa aqui, saúde, quanta coisa acontecendo, né? E quando tu vai para a sala de aula, assim, o que se revolucionou até agora? Cara, a aula que o seu pai assistiu, que o meu pai assistiu, é o mesmo modelo até hoje. E assim, então você faça diferente, professor Guilherme. Não é tão simples, né? Se fosse simples, a gente já estava fazendo, sabe? Mas a gente está reproduzindo um modelo que está defasado. Sim, o molde é o mesmo, né? Mas eu concordo muito com o que você falou antes ali, professor, de que, beleza, o que é educação? E é isso aqui que nós estamos conversando, né? Então, assim, recentemente eu fui chamado num colégio aqui, que os alunos queriam conversar com um psicólogo, né? E aí beleza, né? E aí eles estavam, a equipe, que eram 6 alunos mais ou menos, eles estavam elaborando, o trabalho deles era elaborar uma maneira de reduzir os quadros depressivos de astronautas. Eu fiquei, né? E eles estavam ali conversando sobre isso e queriam conversar com um psicólogo porque essa era a tarefa deles, né? Essa era a tarefa deles. Eles tinham que dar um jeito de criar alguma ideia de que o astronauta lá em cima não sofra com depressão. Entendido? Enfim, depois eles elaboraram, através de algumas coisas que a gente conversou, eles elaboraram, se eu não me engano, era algo no sentido de ter a figura ali, 3D, enfim, o holograma, alguma coisa assim, de familiares que eles pudessem ter alguma interação, alguma conversa no momento em que eles estivessem no espaço. Eu fiquei, cara, eu pensei, esse colégio tá... Muito legal. Né? Porque, promovendo a criação ali. Exatamente. Olha tudo que desenvolve ali para as crianças poder pensar, não é uma coisa fácil de tu te debruçar. Sim. E de ver os alunos interessados e analisar muitas questões para chegar numa coisa que seja resposta para isso realmente, né? Então assim, eu pensei, cara, gostei. Sabe? Não, muito legal. Tem várias iniciativas, assim, sabe, de ambientes mais criativos dentro da escola. Existem modelos, assim, bem legais, assim. Noruega é um país que investe muito nisso. Coreia do Sul investe pra caramba também em novos modelos escolares. Mas a gente ainda tá um pouco atrasado com relação a isso. Sim. Tem um pouco do nosso saudosismo, né? No sentido de, mas meu tempo era assim, tem que ficar assim, sabe? Meu pai falou esses tempos atrás, Gui, me diz um negócio, por que na minha época o ambiente de sala de aula era tão diferente? O professor era uma divindade, botava ordem. Hoje, cara, tudo esculhambado, parece, não sei o que. Eu falei, pai, a tua diferença, assim, prática, é que só tava na escola, na sua época, quem queria. Você, se falasse assim... Pro meu avô, pra minha avó, viu? Eu não queria fazer ensino médio. Eles iam se opor tanto, assim? Provavelmente não. Não, eu quero trabalhar, não quero fazer ensino médio. Não. Só ia pra escola quem tava realmente querendo ir pra escola. Fazer o ensino médio, né?
Hoje tá todo mundo lá, é um balaião de gato, entendeu? Sim. E você tem que lidar com gente assim que tá lá obrigada dentro da Não escola. quer mesmo tá lá, né? Que não quer, Uhum. ou às vezes que não descobre a importância daquilo, ou não conseguiu ser seduzido de alguma maneira pela escola, Uhum. tá? Então a gente tem que lidar com tudo isso. É um desafio enorme. Eu acho que os cursinhos, até certo ponto, representaram alguma evolução, mas era uma evolução, eu diria, mais na maquiagem e não no modelo, né? Porque apresentava um professor mais alegre, às vezes até meio palhaço, mas de qualquer forma o método era o mesmo, né? A forma de repassar conhecimento não era tão diferente. E é muito interessante pensar nisso, né? Porque realmente o cursinho ele te oferecia, era isso, né? Pô, era professor legal. Era um um professor ensino legal. divertido. Parecia que seria a primeira vez que conheceu um professor legal na tua vida, né? Você se enquadrava nisso, Guilherme? Eu acho que eu sempre fui um Você era o professor professor legal, legal. sabe? Hoje eu perdi um pouco de pique. Aham. Porque eu entrei em sala de aula com 23 anos, eu tinha quase a idade da galera lá. Então eu via as mesmas coisas, eu conversava sobre as mesmas coisas, eu entendia o mundo deles. Hoje eu sou um professor velho. Tá? E o Guilherme careca lá, né? Tá? Que fica falando coisas assim que não tem a ver com a aula, sabe? Então, eu tive algumas fases. Mas eu acho que eu sempre fui um professor legal. Né? Bem, assim, um professor, tipo, de bem com a vida, bem, sabe? Sim, Sim, sim. Porque Bem tinha humorado. esse quadro, né? Esse aqui é o professor carrancudo da escola, que não aprende nada com ele. E esse é o legalzão, sabe? Era muito isso. Uhum. E às vezes tu via os professores ali, tinha um esforço, né? A coisa tinha que ser mega divertida, tinha que ser um... E ao mesmo tempo preparar para uma prova de vestibular exigente, né? Tinha que ter qualidade, né? Sim. Tinha que ter diversão e qualidade. E aí, como é que os cursinhos se adaptam hoje, né? O que apresentar para essa o que galera, apresentar né? hoje, né? Porque é suficiente o professor legal? Não é, cara. Não é. Parte do meu deixar de ser legal em sala de aula tem a ver com isso também. O que está acontecendo hoje? Assim, a gente tem visto assim, muitas profissões com pouca busca, com pouca procura. Um curso de biologia, né? Quando a gente conversava antes. Na minha época eu fiz, deu 13 por vaga. Não existe no Brasil hoje um curso de ciências biológicas que no vestibular vai dar 13 por vaga. E aí, esse olhar meio, sabe, estranho para determinados frentes de conhecimento faz as pessoas se afunilarem em algumas áreas. Então hoje, o que tem muita concorrência? Medicina. Por mais que abriu um monte de curso de medicina por aí, a gente pensando nos últimos 10 anos, abriu uma quantidade bem considerável de cursos de medicina, ainda assim ela é muito concorrida. Então o vestibular da UEPG, o ano passado, deu 400 por vaga em medicina, sabe? A UEM, que tem um dos vestibulares mais difíceis do país, lá em Maringá também, fechou 380 por vaga. E aí o que acontece? Como é que o vestibular seleciona a molecada hoje? Sendo cada vez mais exigente. Exigente. E a exigência aumentando em cima da exigência. Então eles vão perguntar coisas que eu fico assim, mas não precisa disso. Sabe? Ontem um aluno falou, professor, qual que é a informação errada dessa afirmativa que eu pensei que estava certa? Era sobre reprodução em minhocas. E aí tinha a informação de que os óvulos são liberados dentro do casulo e depois isso passa numa espermateca e ocorre a fecundação. E o erro estava dizendo que os óvulos os óvulos eram maduros quando eram liberados. E eles ainda estão imaturos, eles terminam o desenvolvimento ao longo do processo reprodutivo. Sério que um estudante tem que saber isso? Sabe? E aí a gente tem que se colocar nessa situação. A gente, como professor, cara, cada vez mais é difícil brincar, se divertir, tá em sala de aula, porque você tem que falar do detalhe, porque a molecada lá tá num sistema robótico de aprendizado e quer passar no vestibular e você tem essa função. Então é muito difícil. Muito difícil. Que mudança, né? Então não é mais o professor divertido, é o professor que está em cima do detalhe mesmo. Né? E você pode ser divertido também, mas a quantidade de tempo perdido, né? Vamos dizer assim, perdido, né? Em sala de aula tem que ser cada vez menor. Tem que ser enxuto tudo. Não, realmente, eu fico pensando que a atividade, né? O ofício de professor, ele é absurdamente complexo, né? Isso que tu fala de estar ali diante da criançada e tudo mais e acompanhando as mudanças de geração, né? Porque hoje tu deve encarar crianças que são muito diferentes de, sei lá, poucos anos atrás. Sim, né? Toda a vida. Minhas primeiras experiências em sala de aula no ensino fundamental foram as coisas mais importantes para mim como professor.
Porque é com a criança curiosa que você desenvolve talvez a parte mais importante de dar aula, que é a didática, sabe? Ter conhecimento, importante. Mas todo mundo aqui já teve um professor que tinha um vasto conhecimento e não sabia dar aula. O que adianta esse cara? Nada. Perfeito. Né? Não adianta nada. Ele só serve para ele. Exatamente. Então, mas o cara é pesquisador, tem pós-doutorado em não sei aonde, beleza. E ele não consegue me ensinar no básico, entendeu? Então, trabalhar com a molecada sempre foi um exercício muito grande de aprender a ser didático, de encantar, de trazer o aluno para perto de si. Isso eu tento levar para dentro dos outros ambientes onde eu trabalhei. Só que cada vez mais esse público jovem, ele está acelerado. Cada vez mais ele tem informação. Então, uma coisa assim, ó, começava uma aula lá num 5º ano e você falava a palavra abelha no meio da tua aula. Um monte de aluno levantando a mão. Professor, sabia que eu fui picado uma vez por uma abelha? Sabia que lá na minha avó tinha uma abelha? Não sei, era a experiência deles. Hoje isso não seduz mais tanto. Porque ele, cara, tem tanta informação ao redor dele. Ele já viu tanta coisa. Se o interesse dele for sobre a abelha, em algum momento da vida dele, ele resolveu ver um vídeo sobre a abelha, é mais um, sabe? É mais uma informação, assim, que vai entrar aqui, sair aqui. Ele não tem mais esse negócio. Então, a gente tá um pouco perdido como professor, assim, nesse aspecto muita também. Informação. Pô, esses dias eu vi, a minha sobrinha tava lá em casa, ela tava com a televisão, o celular e um tablet. Ela tava com 3 telas ao mesmo tempo. Eu fiquei, cara, como que um professor vai chamar a atenção disso? Entende? Como que a gente ganha deles? Como que ganha disso, né? E, de novo, desse excesso de informação, de informações mesmo, né? Porque, tá ali o professor falando, mas, eu já vim em tal lugar, já não, né? Como que tu vai conseguir causar curiosidade, sabe? Então, Eu acho que o Guilherme tem uma capacidade muito boa de adaptação. Me dá essa impressão, assim. Eu percebo que ele é um cara que escuta muito, que presta muita atenção. Mas eu não vejo isso em todos os professores. E esses que têm mais dificuldade para escutar ou para se adaptar, e aí, quem vai aguentar ter esse tipo de aula? Então a gente está chegando num ponto da história que a educação... qual é a solução? Para manter o aluno... Você falou, a concorrência com tela. É muito difícil, porque a tela te dá muita informação, não é só voz. O professor, em boa parte do tempo, ele é um quadro, uma imagenzinha estática lá, ainda que hoje já se use muito vídeo, mas a internet te dá tudo. Você vai poder ver o vídeo, a foto, o modelo 3D, não sei do que. Olha, é uma concorrência muito dura para dar aula hoje. Não é desleal. Essa tela é uma concorrência em todos os nossos aspectos de vida. Sim. Você está conversando com uma pessoa no café, se a conversa está desinteressante, qual que é o teu primeiro reflexo? Celular. Pegar um celular, entendeu? Você deixa de ver filme, série, porque ao invés de se programar para isso, você fica ali numa rede social e dá um like, vê um vídeo, mostra para a esposa, olha que legal esse vídeo, de repente já é 11 horas da noite, você olha, eu queria ver um filme, eu já não dá mais tempo, entendeu? Não, é algo impressionante mesmo de como nós estamos viciados mesmo, né? Esses dias eu estava na Iraci e eu estava com um livro. E aí eu peguei o celular e deixei ele, né, virado para ele não me incomodar. Se tivesse alguma... brilhasse ali, eu não olhasse. E eu estou aqui com o livro lendo. E a persiana, conforme ela se movimentava, dava reflexo na capa do celular, né? E eu lendo, assim, daqui a pouco eu dava reflexo e eu parava e olhava. Pensei, cara, eu continuei, daqui a pouco dava um reflexo, eu parava e olhava. Eu falei, não dá, eu vou ter que pôr no bolso, né? Porque senão eu não vou conseguir ler, né? Então, assim, é impressionante o quanto isso nos captou. Sim, né? virou um reflexo mental, né? É automático. Uhum. Aquele negócio deu qualquer sinal ali, você esquece o que você está fazendo e ele é a tua prioridade. Tu esquece que tu tem um amigo na tua frente, tu esquece que tu tá vendo um filme. É um esforço. Requer um esforço da gente para não priorizar ele, priorizar a pessoa que está na tua frente. Ou aquilo que você está fazendo. Eu estava pensando sobre isso esses dias e eu cheguei à conclusão de que se existe um lugar hoje em que eu não mexo no celular, é no cinema. Né? Porque no cinema eu sento, beleza, tirei o som, estou aqui e mergulho ali na experiência. Mas é só, né? Porque, claro, salva o trabalho, né? Mas assim... É isso, porque senão eu tô ali e daqui a pouco, né? Ontem eu tava conversando com um amigo meu ali no bar, conversando, daqui a pouco tava os dois no celular. Assim, cara, que absurdo isso, sabe? E não tem nada ali.
Tu abriu pra quê? Não tem nada. Nada que Só vai um mudar a tua reflexo. vida de alguma maneira, sabe? Não, exatamente. O pior é isso, não tem nada que vai ser definitivo para tua vida. É ridículo. O comportamento que a gente assimilou agora é robótico, né? Você segue um comando, que é o teu celular que te dá. Isso é bem grave. E aí tu vê isso nas crianças, assim, com muito mais força do que na gente, né? Tu vê que as crianças, elas estão ali pra te chamar a atenção de uma criança. Não é bem assim. Vocês lembram, assim, de ideias de ficção científica do passado, falando, assim, que a pessoa no futuro pode ter um braço mecânico, um braço biônico, né? Uma coisa assim, uma perna biônica que faz ele correr mais. Olha, você andou assistindo o Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. Pode ser, E aí, pá, o cara é o homem de ferro mesmo, não sei o que. Cara, a gente já tá chegando nesse ponto e a gente não percebeu. O que é a nossa extensão biônica? É um celular. É a extensão do seu braço, ele tá ali, cara. Você busca informação naquele negócio, só que ao mesmo tempo ele tá te prendendo, propositalmente, talvez, por causa dessas... Sim. Né? Mas é exatamente isso, porque tu tem ali... Hoje, por exemplo, tu não tem mais uma desculpa pra escrever errado. Mas tu, não, mas ainda tô escrevendo errado. Não. Pô, tu tem um celular que ele te corrige, ele tá ali te mostrando que tá errado. Como que tu ainda escreve errado? Né? Ou como que tu... não, o que significa essa palavra? Cara... Tá ali, é só tu digitar que tu vai descobrir, né? Então tu tem de fato esse HD externo o tempo inteiro ali contigo, né? Pra te ter acesso ao que for. E, bom, impressionante que ainda tem muita gente que não usa dessa maneira, né? Não usa dessa maneira. Eu ocasionalmente tenho um aluno ou outro, um estudante ou outro que vai me procurar, porque eu tenho grupos de atendimento de alunos, que vai me procurar por uma coisa assim que eu olho assim, sério que ele precisou de mim? Mas isso era muito comum no passado. Um aluno lia lá na apostila dele e ele, professor... tem uma palavra aqui, arquegônio, o que é isso? Eu dizia, arquegônio é tal estrutura, tá lá da planta, não sei o que. Beleza, hoje não tem desculpa para você fazer uma pergunta dessa para um professor. Esses dias, semana passada, uma aluna também me perguntou um negócio na aula. Professor, depois da tua aula eu fiquei com uma dúvida. O que é que não sei... Falei, sério, que faz uma semana que você tá com essa dúvida na cabeça, você esperou para pedir pro teu professor, se não foi capaz de olhar no Google. Professor, é que a gente, né... É a questão também do professor ser uma referência para eles. Mas isso está mudando cada vez mais. Né? Não, que o professor ainda, ele ainda passa a certeza, né? Ele ainda, digamos, ele certifica algumas coisas. Claro. Né? Então, esse lugar ele é muito importante, mas é isso, né? Pô, sério que tu não foi dar uma pesquisada, pelo menos? Tu não foi, né? Porque hoje é muito fácil, assim, de você estar aqui, assim, e... Pois é, e qual é a idade daquele ator mesmo? Pronto, tá ali, né? Esses dias a gente discutiu se o Brad Pitt era baixinho, lembra? A gente qual é a altura do Brad Pitt? Tá lá, entendeu? Ontem eu fiquei impressionado com a idade do Vanderlei Luxemburgo, que vai fazer 71 anos. Falei, o cara tá conservadão, né? Porque agora entrou como técnico do Corinthians. E eu falei, 71, cara? Pô, tá inteiraço. Tá inteiraço. Exato. Tá aí o Luxemburgo, né? Tem gente que imita ele muito bem, mas eu não sei imitar, né? Fechou. É só falar fininho e xingar bastante, né? Falar bastante palavrão, que faz um Luxemburgo. Essa merda. Você é apegado a futebol, professor? Como é eu sou gremista, né? Todo gremista tem que ser apegado, senão ele não é, né? Um gremista tem que ser apegado ao futebol, senão o cara fica... Né, ele se frustra muito, sabe? Então você tem que se apegar às pequenas coisas ali e todo gremista é apegado. Eu sou um gremista não praticante, você não é gremista, cara. A gente tem que se decepcionar. Não conservou nenhum time da Paraíba, professor? Nunca, cara. Mas tinha o Nacional de Patos na Paraíba. Meu pai falava, não sei se meu pai não jogou no Nacional de... Não sei, eu acho que talvez eu esteja passando uma fake news aqui. Né? Vamos analisar, depois a gente confirma. Vamos pro Brodo? Vamos para o do Brodo, então. Nossa, chegou. Chegou essa hora do Brodo. Vamos dar a explicaçãozinha aí do... Vai. O Brodo é um momento da gente poder enaltecer, incentivar, né? Os nossos amigos ou pessoas aí que a gente utiliza os serviços, enfim, é legal da gente poder enaltecer, né? Pessoas aí que se dedicam e fazem um bom trabalho. Tem competência, né? Você acredita no trabalho que elas fazem. É algo que vai contra um sintoma que a gente detectou aí, né, professor, que é o de que as pessoas não incentivam muito umas às outras aí, no sentido do seu próprio trabalho, enfim, do que for, né, de iniciativas que estão acontecendo. Então, surgiu essa nossa ideia aí de poder provocar o nosso convidado a
indicar aí, né, o trabalho de alguém, independentemente de área, do que for, né? Muita gente confunde, né, que a hora do brodo é o momento de indicar alguém a ser entrevistado, mas não é isso. Não né? é Não é isso. isso. É o não momento isso. de É indicar aí, realmente o trabalho de alguém, a empresa enaltecer de o alguém. trabalho de alguém, né? E aí, professor? Quem que Ah, você... Eu pensei bastante, sabe? Tem tanta gente boa aqui, né? Aham. A gente é tão rico nesse sentido, né? Sim. Mas eu vou indicar, então, a empresa de amigos meus, tá? Ela começou lá com o Roberto e depois a Angélica, a esposa dele. E hoje é uma sociedade, tem o Roberto, tem o Ivo, tem a Gil, que é a Ará Engenharia, tá? O Beto, esse é engenheiro florestal e ele é topógrafo também. Então, eles têm trabalhos múltiplos aí em tudo que é relacionado a ambiente, loteamentos, a parte de medição de terra também, né? Ele fala assim, ó, me tornei engenheiro, mas eu sou medidor de terra, né? Então, é um excelente medidor de terra, o Beto Valau, Destaca. o Ivo, irmão dele, que é geólogo, trabalha lá, e eu recentemente, assim, resgatei um pouco do meu trabalho como biólogo, que logo eu me formei e não era professor. Eu trabalhei 2 anos como biólogo e ele resgatou, falou assim, Gui, você ainda quer encarar esse negócio? E eu sempre fui da área da botânica e agora eu sou o responsável lá também por trabalhar na parte de laudo de cobertura vegetal. Então eu sou legal. o biólogo que olha para as plantas e diz que planta que é. Ah, que legal. Boa Ará indicação. Engenharia. Ará Engenharia. Uhum. Legal, É de legal. onde? Daqui de Francisco Beltrão. Uhum. Mais alguém, professor? Eu acho que é isso. Legal, legal. Legal. Eu vou fazer a indicação da escola de balé da minha cunhada. Balé da Bruna Gracielli, acho que é a Bruna Gracielli, o balé. Que ela é extremamente competente. A escola dela fica na cidade de Ampere. E é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz, assim. Ela realmente está sempre mergulhada totalmente nisso. Ela está sempre envolvida com novas iniciativas, assim, com novas ideias. Ela é muito... de fato, uma pessoa muito apaixonada pelo trabalho, assim. Então, as crianças são fascinadas por ela. Ela faz um trabalho muito legal. Então, para quem é da região de Ampere aí, fica a sugestão do balé da Bruna Gracielli, que Legal. não vão se arrepender, não. Maravilha. Maravilha. E eu vou indicar um amigo meu que comercializa automóveis, que é o André Veículos. O André Luiz, que é um cara bastante confiável, né? Sei de muitas pessoas que já fizeram um negócio. Esse ramo de veículos, às vezes, é um ramo que assusta as pessoas que vão comprar. Dá medo, né? Eu que o digo. Você fica com aquele medo de comprar uma bomba, legitimamente. Comprei uma né? Pampa 94 ano passado. Uau! Mas o André é um cara muito respeitado aqui de Francisco Beltrão. Tem muitas pessoas que dão depoimentos sobre os bons negócios que fizeram com ele. Então eu recomendo o André Veículos. Legal, Muito bom. legal. Muito bem, então, encerrando a hora do brodo, chegamos na hora da bundinha da cuca. Exatamente. Conhece essa expressão, professor? Eu sei o que é a bundinha da cuca. Tem gente que ama finalzinho, né? e tem Um gente que finalzinho. não Tem gente quer. que não é muito fã, né? É a última fatia, né? O último pedaço. Muito E bem. aí o nosso último pedaço sempre tem uma pergunta, né? Que se repete sempre. Vai lá, Érico Pérez. Vamos lá, professor. Se pudesse retornar, conversar com o Guilherme, de 16, 17 anos, essa fase difícil e crucial que a gente estava falando antes, de tu poder definir uma profissão sem ter praticamente nada de bagagem da vida ainda, né? Que dica você daria a esse pequeno Guilherme? Eu acho que eu ia dizer pra ele assim, Gui, respira. calma. Sabe, eu sempre fui muito afoito. Muita necessidade de coisa, muito explosivo, sabe? Eu acho que uma das coisas que também da aula melhorou muito em mim, eu era uma pessoa muito explosiva, sabe? Mudava de temperamento muito rápido, assim, então calma, respira, e assim, confia, sabe? Pessoa que tinha bastante problema também com, sabe, autoestima, assim, se impressionando, vai dar certo. Isso pode ser muito bom também, assim, porque faz a gente se preparar mais, né? A pessoa que não tem tanta confiança, ela se prepara mais, né? Mas eu ia dizer assim, calma, respira, Gui. Vai de boa, tá? As coisas acontecem, sabe? E você não tem controle de tudo. A gente não tem controle das coisas. Sim, Aquilo que a gente sim. consegue controlar, ótimo. Que não consegue, paciência. Legal. Gostei da dica. Isso aí. Estou aí. Professor, olha, que papo interessante.
Que legal. Adorei. Foi bom demais que a gente conseguiu transitar por temas assim importantíssimos aí e de uma maneira muito leve, né? Acho que o pessoal vai gostar. Então, assim, gostaria de parabenizar pelo teu trabalho, né? Gostaria de dizer que tu faz um trabalho muito, muito legal. A maneira como você se comunica é impressionante. Então, assim, que legal ter pessoas com essa maneira de encarar a vida nesse lugar de professor, né? Isso, digamos assim, perceber que tem pessoas como você dá um alívio. Né? Cara, então, assim, é legal poder aproveitar esse momento para te parabenizar por fazer um trabalho tão legal mesmo. Então, e que bom que você veio, que bom aí que a gente conseguiu ter esse papo legal aí. Eu fico muito feliz, agradeço imensamente, assim, foi um convite que veio assim do nada e que, cara, muito legal conhecer vocês. A gente não se conhecia, né? Não compreender a forma de vocês trabalharem. Eu acompanhava já o podcast, assim, não conseguia entender o que eram os bastidores. Mas vocês têm uma iniciativa muito massa, uma coisa diferente para nossa região, que se comunica com a nossa região e que tem valor, né? Sabe? É um local que eu vejo no futuro, assim, as pessoas, sabe, conversando sobre aquilo que vai ser discutido aqui, sabe? Gerando discussões dentro da cidade de Francisco Beltrão e região. Então, meus parabéns pela iniciativa, tem muita estrada pela frente, com certeza, mas eu acho, assim, que a iniciativa de vocês é muito legal. Ficamos muito felizes com a sua presença, realmente, e felizes também por ver que tem gente buscando se atualizar na educação, trazer uma atualização à educação, que é uma coisa das mais importantes que a gente tem para discutir aqui também, né? A gente tem alguns temas que a gente considera muito relevantes, né? E educação está entre eles, e ficamos muito felizes por contar com você, que é uma pessoa que vem trazendo uma nova forma de educar. Né? Isso é muito importante. Que hajam mais Guilhermes por aí. Exatamente. Muito Isso bom. aí. Muito bom. E bom, pessoal, então antes de finalizar, vamos pedir desculpas aí pela sinfonia de tosse que teve hoje aqui, né? Eu e o Duduzeira aí, a gente tá aí se recuperando, né, Dudu? Havia uma competição? Havia uma competição aqui, não sei quem ganhou, depois a gente faz a contagem. Aí, eu voto no Falcon. De Falcon também. O Falcon se sobressaiu aí, né? Então pedir desculpas. Foi bem. Mas pedir de novo pro pessoal se inscrever no canal, enfim, dar aquela incentivada, curtir, comentar, falar para nós o que achou. Nos ajuda a dar um direcionamento aí também de por onde seguir aí, né? Então tá bem, fechamos por hoje. Fechamos. Valeu. Muito obrigado.